Olá, bom dia. Terça-feira, 4 de agosto. O TVT News primeira edição está começando. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos juntos até 12h30 com notícia, análise e informação. E abrimos com os principais destaques do dia. Greve paralisa linhas da CPTM. Trabalhadores cobram garantia de emprego após a privatização e denunciam falhas graves na gestão pela concessionária. Republicanos fecha a porta para Flávio Bolsonaro, declara independência e aprofunda o isolamento do PL na campanha presidencial. Pressionado por ministros, Nunes Marques defende as urnas eletrônicas depois dos ataques de Flávio Bolsonaro ao sistema eleitoral. 25 estados americanos processam Trump e acusam o presidente de impor tarifas ilegais a parceiros comerciais como o Brasil. Notícia e análise aqui no TVT News primeira edição, começando agora direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá? Vamos juntos. Olha só, São Paulo amanheceu com greve por tempo indeterminado nas linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade da CPTM. Metroviários denunciam um impasse nas negociações entre o Sindicato dos Ferroviários e o governo Tarcísio de Freitas. A categoria cobra garantias de emprego para cerca de 4.700 trabalhadores após a privatização das linhas para a concessionária Trivia Trens, e aponta as falhas registradas desde o início da nova operação como um dos principais motivos da paralisação. Lembrando, um trem chegou a pegar fogo no terceiro dia em que a Trivia Trens fazia a gestão das linhas privatizadas. O episódio fez com que o governo Tarcísio de Freitas recuasse da concessão e estabelecesse o retorno dos funcionários da CPTM ao controle dos trens. Essa paralisação afeta mais de 700 mil passageiros e compromete a circulação na zona leste da capital e em cidades também da região metropolitana de São Paulo. Brevemente, vamos falar um pouquinho sobre essa situação. Laura Capiglione, Eduardo Castro, sempre aqui comigo pelas manhãs. E eu vou trazer para a conversa também o Lourival Júnior, que é secretário de imprensa do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil. Seja bem-vindo. Eu vou começar com ele, justamente para a gente saber qual é a situação hoje pela manhã e se vocês têm alguma deliberação nesse sentido de estar em negociação com o governo do estado, com o governo Tarcísio de Freitas, para a garantia desses empregos, já que a gente precisa pontuar sempre isso. Esses trabalhadores tiveram que retomar o controle das linhas privatizadas da CPTM depois do desastre que foi o controle pela Trivia Trens. Então, eu quero te ouvir, por favor. Bom dia. Bom dia. Agora, nesse momento, está acontecendo uma reunião entre a diretoria do sindicato com a CPTM, né? Que tem que ficar entendido é que o único propósito desse movimento paredista, dessa greve, é a manutenção dos empregos, né? O governo do estado, com aquela confusão que aconteceu, um trem pegando fogo, atrasos, quando a concessionária assumiu, ele exigiu que os ferroviários da CPTM retornassem para a base e assumissem por 90 dias. Só que 90 dias, depois dos 90 dias, o que vai acontecer com esses ferroviários? Nós temos 2.200 ferroviários na nossa base e nós não sabemos o que vai acontecer com esses trabalhadores. Então, a gente pede para o governo uma realocação desse pessoal em outros órgãos do governo, no metrô, que o metrô está em déficit de funcionário, a gente tem Estrada de Ferro Campos do Jordão, nós temos ferrovias no Brasil, aí, fora de São Paulo, que dá para ser feito um convênio e realocar essas pessoas, a gente tem a linha 10, que é do Estado ainda, então a gente só está pedindo a manutenção de emprego, nada mais do que isso. Então o governo já soltou que atendeu às exigências que o sindicato pediu, o que não é verdade. Nós pedimos que o governo coloque no papel que não haverão demissões e que a manutenção dos empregos dos ferroviários da CPTM está garantida. E até agora a gente não teve isso. Há mais de um ano que nós vemos debatendo, buscando um acordo para que isso aconteça, mas o governo fez um pouco caso
e hoje está aqui funcionando o trem da linha 11 de Guaianazes até a Barra Funda, na linha 12 funcionando de Goulart até o Brás, e a gente não tem a previsão de volta porque a gente ainda não tem uma garantia, né? Infelizmente, é o Perfeito. que está acontecendo hoje. Eu vou passar para a Laura e para Edu para que a gente possa entender esse cenário todo com mais detalhamento. Laura, bom dia. Bom dia, estou acompanhando essa greve desde o início aqui da manhã e é interessante, né? Porque a gente não viu as cenas de caos que a gente viu da outra vez. Porque o sindicato teve pelo menos o cuidado, coisa que o Tarcísio não teve quando privatizou de qualquer jeito a CPTM. O sindicato teve o cuidado de avisar a população, olha, teremos essa paralisação é em defesa dos empregos, enfim, de maneira que o caos que a gente viu há um tempo atrás com aquela operação desastrada da Trívia não se repetiu. Mas, de qualquer forma, é até pouco o que o sindicato está pedindo, né? Porque, vamos lembrar, essa privatização foi feita de uma maneira tão absurda que a gente teve 3 dias, durou 3 dias a administração da Trívia, e o negócio foi num crescendo de desastre, até culminar com aquele incêndio dentro de um vagão que poderia ter matado gente. Então eu acho que o que o sindicato está pedindo, que é a manutenção dos empregos, é até pouco. Devia estar pedindo a reversão dessa privatização, que na verdade é um escândalo, né? Quer dizer, você privatiza, aí deu tudo errado, aí o Tarcísio fala, voltem trabalhadores, os trabalhadores voltam, normalizam a operação, e o Tarcísio não negocia com a categoria, ainda assim. Quer que os caras fiquem o quê? Esperando, vamos perder o emprego daqui a 3 meses? É óbvio que é injusto, é óbvio que não está certo, e é óbvio que o sindicato está fazendo o que tem que fazer mesmo. Eu acho que a gente tem que, nesse momento aqui, envidar todos os esforços para apoiar essa paralisação, que é uma paralisação justa, em defesa do trabalho e em defesa do emprego. Diga, Edu. Eu queria fazer uma pergunta. Claro. Lourival, eu queria saber sobre a aceitação da população em relação a essa greve. Por que isso? A população que sofreu muito nessa semana em que quase que um trem, quase que um vagão pega fogo. Como você tem sentido a população nesse dia de hoje? Lembrando que foi um caos completo naquela semana, né? Agora, a gente rodou algumas estações, inclusive de trem, e a gente não viu essa situação de caos durante essa manhã. Justamente, talvez, porque o sindicato já tenha avisado para que as pessoas pudessem se preparar para que não tivesse os trens hoje. Eu queria te ouvir sobre isso. Sim, na verdade, a gente vem avisando a população aí há mais de uma semana, né, que a nossa assembleia foi a semana passada, sexta-feira da semana passada. Então, nessa assembleia foi decidido pelo movimento paredista e a gente fez uma assembleia essa semana. Então, quer dizer, desde segunda-feira, a gente veio avisando a categoria, segunda-feira da semana passada, avisando a população sobre o movimento. Então, a imprensa toda sabendo, todo mundo divulgando, então, quer dizer, não foi falta de avisos, né? Então, a gente já sabe que a população também está farta com tudo que tem acontecido, a privatização da Sabesp, a privatização da CPTM, né? A CPTM agora só tem a linha 10, o sindicato sempre foi contra essas privatizações, a gente sempre lutou contra essas privatizações, e a gente sabe que um dos pedidos foi pela reestatização, mas sabemos que isso é praticamente possível o governador fazer. Ele já reconheceu o erro de ter feito essa privatização, trazendo os funcionários da CPTM de volta. Agora, pedir uma reestatização é uma das pautas do sindicato, mas a pauta mais importante que a categoria clama é por emprego. A gente não sabe o que vai acontecer com os nossos funcionários. Então, a população está avisada, a gente tem aí, durante esse ano que a gente vem trabalhando, a gente sabe que existe uma insatisfação da população com o governo, né? E a gente sabe também que nós fizemos uma campanha quando a Sabesp estava para ser privatizada, né? E ali a gente fez um plebiscito, nesse plebiscito a gente viu que a população é contra essas privatizações, né? Então, quer dizer, a gente já sabe que a gente tem a população do lado e eles entenderam
o momento que está passando. Sobre os trens terem pegado fogo, a gente não coloca a culpa nos funcionários da Trívia, que são ferroviários que estão começando, estão no início de carreira. O problema é uma transição que foi feita de forma errada pelo governo, né? Então, quer dizer, você pega um maquinista que tem agora 3, 4 meses que está dentro da empresa, que acaba não sabendo como tocar, porque para se formar um maquinista não é assim do dia para a noite, né? O ferroviário da CPTM mais novo tem pelo menos 15 anos de casa. Então, quer dizer, nós estamos com ferroviários aí já em final de carreira, que já estão terminando a sua vida funcional, né? Eles não vão, daqui a pouco estão se aposentando, estão saindo. Então, o que a gente está pedindo para o governo é só que ele mantenha os empregos dessas pessoas para que elas tenham uma aposentadoria digna daqui a pouco e que a gente consiga manter nossas famílias, nossos empregos. Sim. É isso que a gente está querendo, mais nada. Lourival, eu vou passar para uma última pergunta do Edu Castro. Edu, por favor. Porque você falou uma coisa, Lourival, que eu acho que é muito interessante de ser batida e pisada. Esses funcionários que você está dizendo que não sabem qual vai ser o futuro, cabem em outros órgãos do Estado e não é jogando em qualquer secretaria, não. É no metrô, é nas linhas que já funcionam e estão precisando dessas pessoas. É isso, né? Correto. Inclusive, a linha 17 Ouro, que foi entregue há pouco tempo atrás, e o governador foi lá fazer a inauguração e não falou em momento nenhum que os funcionários que estão na linha 17 Ouro são funcionários da CPTM, usando uniforme do metrô, crachá do metrô, mas são funcionários da CPTM, que foram realocados. Então, é uma luta que o sindicato já tem há algum tempo. Vamos tentar realocar. A gente sabe que o déficit de funcionário no metrô é grande. É só entrar no portal da transparência que você vai achar lá que tem mais de 4 mil de funcionários em déficit. Tanto é que o Sindicato dos Metroviários tem pedido o concurso público para poder repor esse quadro. Então, nós temos aí ferroviários hoje no metrô de São Paulo, que já estão trabalhando no metrô de São Paulo, e a gente quer ampliar isso aí para poder garantir esses empregos. A gente tem ferroviários indo para o Rio de Janeiro para poder assumir a Supervia lá no Rio de Janeiro, porque agora foi a concessionária que era a Mitsui, que abandonou o barco depois de 27 anos, que já passou por 5 concessionárias, uma privatização que não deu certo, montaram uma empresa nova agora, e a CPTM está mandando funcionários daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro para poder trabalhar lá. A Artesp e a Arcesp está abrindo também novos postos de trabalho. O problema é que a CPTM, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, mais ou menos, eles vieram com uma conversa de suspensão do contrato de trabalho de 491 ferroviários até dezembro. Então, quer dizer, eles querem suspender o contrato de trabalho de 491 ferroviários, pagando 80% de salário para essas pessoas, para manter eles em casa, e depois, quando voltar, que acabar dezembro, o que vai acontecer com esses 491? É rua? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente não quer suspensão de contrato, a gente quer a realocação, apenas isso. Realoca no metrô que está precisando, realoca na Artesp, na Arcesp, que a gente sabe que nós temos profissionais que vão dar conta do recado e vão estar trabalhando. Claro que eles não querem. Eles querem que essas linhas fiquem completamente destruídas, que o serviço não funcione e depois eles privatizem. Mas é por isso que vocês têm que acertadamente lutar por isso, porque é o óbvio, é o evidente. Eu não estou falando nem como usuário, eu estou falando como cidadão que contribui para o Estado de São Paulo como morador desse Estado. É um absurdo. Você tem funcionário qualificado que não está trabalhando porque o interesse dos caras é destruir para depois privatizar. É incrível. Lourival, mantenha-nos informados sobre os rumos dessa greve. A gente mantém contato. Um abraço para você. Até uma próxima. Obrigado. Um abraço. Até. A gente segue acompanhando, então, essa paralisação nas 3 linhas da CPTM. Vamos rodar nossa pauta? Olha só, a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação contra um grupo suspeito de planejar atentados à bomba no centro de Brasília durante as eleições. 8 mandados de busca e apreensão são cumpridos em Santa Catarina, Paraná,
São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Os investigados têm entre 19 e 31 anos. Segundo a investigação, o grupo analisava mapas do Distrito Federal, compartilhava plantas de prédios públicos e discutia a invasão de edifícios e a fabricação de explosivos. Os suspeitos também usavam grupos no Telegram para difundir conteúdos neonazistas, antissemitas e misóginos, além de recrutar novos integrantes. Segundo o SBT News, os ataques seriam contra locais de debates eleitorais previstos para começar neste mês. O grupo pretendia instalar explosivos nesses prédios. Vamos dar início a essa discussão? Deixa eu chamar nesse momento a Biazita Gomes, nossa especialista em geopolítica, sempre às terças aqui com a gente, para discutir cenário internacional, mas também nacional. Bom dia, Bia, seja bem-vinda. Quero começar rodando então essa conversa. Laura Edu, a gente viu que foi o 8 de janeiro. E o que nos indica essa operação é que caminhávamos para algo semelhante, não, Laura? É gravíssimo isso. E a gente vê a natureza desses grupos pelas fotos. Sim. Tem desde gorro da Ku Klux Klan, tem livro nazista, tem artefatos explosivos. As fotos são muito impressionantes. Ou seja, nós estamos falando de uma célula de supremacistas perigosíssima. Uma bandeira federada dos Estados Unidos, enfim... Gente que é racista, gente que é supremacista branco, gente que é perigosíssima. E a gente já viu do que eles são capazes. O 8 de janeiro foi isso. Mas não foi só o 8 de janeiro. Lembra daquele doido que foi se explodir lá no Ministério da Justiça? Na porta do STF. Então, também não lembro o nome dele. Qualquer coisa. É uma questão muito, muito perigosa e que tem que... E ainda bem que nós temos a Polícia Federal atuando nesse negócio, porque é aquela coisa, na hora que explode a bomba, que acontece a confusão, porque isso aí, vamos entender, isso aí o método da direita sempre é esse, né? Explode um negócio, manifestação na rua, chama todo mundo, foi o que foi o 8 de janeiro. Então, todo cuidado é pouco, eu acho impressionante que isso aí tenha aflorado agora, e nessa quantidade de pontos. Vamos lembrar, isso aí é espalhado por todo o território nacional. Ah, não, isso aqui encontraram uma célula em um lugar, em Santa Catarina. Bom, ok, Santa Catarina está precificado, mas nós estamos vendo que isso aí está espalhado por todo o país. Então, um risco gravíssimo e ainda mais um risco gravíssimo, e a gente sabe a que serve esse risco, né? Quer dizer, aquela ideia de contestar a lisura das urnas, criar um clima de caos, e aí a gente... Daí para frente a gente não sabe onde pode parar. Então, eu achei extremamente preocupante e certamente isso que foi encontrado deve ser uma pequena fração do que de fato existe. Então, todo cuidado é pouco, a gente tem que estar muito alerta sobre essa cooptação, que na verdade o importante é isso, né? Quer dizer, não são células que já estão congeladas. Eles estão atuando nas redes sociais, eles estão cooptando novos membros, Então é um processo que está em plena ebulição. E às vésperas da eleição, estamos a 2 meses das eleições. Sim. Fundamental que saiam mais informações, que a Polícia Federal informe o país, a Polícia Civil, no do caso. DF. Tem uma coletiva agora às 11 horas, a gente vai estar em cima das informações. Quem são essas pessoas? Sim. Se tem infiltração internacional, sim. Porque tem ali bandeira confederada dos Estados Unidos, tem nível nazista, tem não sei o que da Ku Klux Klan. Então, se tem de fato infiltração, seja por informação, seja por instigação, seja por dinheiro, seja por participação física real, de forças estrangeiras ou de indivíduos estrangeiros, ou assim motivados nesse tipo de coisa. Né? Assim, lugares que terão debate são emissoras de televisão, não convém lembrar. Né? Então, alô, grande imprensa, alô, emissoras hereditárias, vocês são alvo dessa brincadeira também. Né? Não é para tratar como um bando de loucos ou alguns acelerados. Não. Isso aí é algo que está disseminado na população brasileira, inclusive contra vocês. Convém contar. Agora, nessa entrevista coletiva, é fundamental, não sei quem, né, a colegagem que estiver presente, que consiga trazer essa informação ou que a polícia se disponha a dizer quem são essas pessoas. Na hora de entrar no camburão da polícia, levantam a cara do cidadão
tira do capuz para mostrar. Aqui é que tem que mostrar quem são e quem manda, quem toma, quem tem dinheiro com essa história e quem está financiando e quem está participando. Só para lembrar, a Adriana Cueva, lembrando aqui que é o tio França, o cara lá que França, explodiu. é verdade, é verdade. Se auto-imolou na frente do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu fazer um comparativo, um paralelo radical, na verdade. Eu fiquei assustada quando a gente noticiou na semana passada, e a gente vai tratar sobre isso hoje, essa invasão em Ceuta de 50 mil, 60 mil pessoas organizadas via redes sociais, via internet. Então, assim, fazendo esse paralelo radical, o que é essa organização que se dá via redes e a força que ela pode tomar num momento como esse que a gente vive aqui no Brasil, esse processo bastante polarizado de eleição. Então, assim, me assusta, fazendo um paralelo bem radical, marcando mais uma vez. Mas essa é a força que pode ser mobilizada via redes sociais. Extrema-direita internacional se mobiliza por redes e se mobilizam em conjunto. Parar de não ter a ilusão de que são 6 ou 7 pessoas loucas. Primeiro, porque loucura é outra coisa. Isso aí é um trabalho organizado para cometer crime. E depois, não que não seja possível haver uma organização desse tipo, apenas uma célula, sim, mas a gente tem mecanismos de indução que são muito mais fortes do que só o desejo de um coração apertado por causa desses comunistas miseráveis. É óbvio que tem alguma coisa aqui que precisa ser verificada ou pelo menos afastada da possibilidade. Mas posso só falar uma coisinha também, só antes da Biazita, que eu acho que é importante, é que essa coisa de tratar isso como, é uma impossibilita a gente de aprofundar essa coisa. Então, por exemplo, a gente vê esse cara que foi lá se imolar lá na frente do STF, de repente apareceu morto na casa dele, a mulher dele morreu junto no incêndio, nada mais se falou, e as redes sociais? E o dinheiro que comprou essas armas? Porque lembra que o cara morava num casebre. E o dinheiro que foi feito? Então, sabe investigar como crime mesmo, né? Quer dizer, da mesma forma que a gente pega o celular, caça o celular do cara e vê, esse aqui recebeu dinheiro desse, pagou para esse, com quem ele falou, quebrar o sigilo bancário, telefônico e telemático, tudo isso é fundamental, ou seja, tratar isso como crime, de fato, crime político, crime violento, crime que precisa usar todas as ferramentas das investigações. E não simplesmente, olha, o cara morreu, acabou. Cara, prendemos o cara. Prendemos o cara. Não dá. A democracia corre risco. É isso que é importante atentar para a gravidade desse momento, né? Perfeito. Bia, quero te ouvir também. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, gente. Eu acho que uma coisa básica, se tem explosivo tem financiamento, né? Não é algo baby, não é algo de jovens que estão revoltados e aprenderam a fazer alguma coisa no Discord. É algo muito mais profissional e essa profissionalização vem com dinheiro externo. A gente sabe muito bem que esses grupos de extrema-direita focam nos jovens, exatamente essa nova extrema-direita internacional, ela foca muito nos jovens, tem que prestar muita atenção no modus operandi das revoluções, né, da geração Z, que tem sempre um padrão, então elas sempre se organizam em células antes, elas fazem muita convulsão social, tem muita violência, criam um caos, então isso provavelmente é uma célula que tem um vínculo desse. Me chamou muita atenção nesse final de semana a naturalização de discursos, né, extremistas de direita, até por um candidato apresentados na mídia, né, anti-igualitários, violentos, e a mídia naturalizou isso como se fosse apenas uma plataforma de governo. Não é plataforma de governo, aquilo ali é apito de cachorro. A gente tem, inclusive, candidatos fazendo isso. Então, quando você encontra uma célula dessa, você pode ter certeza que você tem pelo menos 10 dessas escondidas, muito bem organizadas, e o foco é criar, sim, um processo de caos durante o processo eleitoral. Porque você cria uma confusão durante um debate, você cria uma confusão numa zona eleitoral com muita gente inscrita, você vai criando situações de colapso e medo para levar aquelas revoltas populares que não são populares, são organizadas, são manipuladas, e com isso fazer com que o governo se desorganize. Eu acho que a gente não pode esquecer nunca que aconteceu em situações como o Nepal. Entendeu? Depois que passa a convulsão, as pessoas esquecem. Mas aquilo ali foram movimentos organizados. Ceuta foi a mesma coisa.
Ceuta não foi uma crise migratória natural, foi uma crise migratória fabricada por uma briga política, utilizando as redes sociais e focando nos mais jovens. É claro que tem aspectos econômicos, políticos, que fazem com que esses jovens ouçam mais essas linhas. Mas há sim um processo já de manipulação, um processo de trabalho muito grande da extrema-direita para criar situações de caos nos momentos que antecedem o processo eleitoral brasileiro. E exatamente para criar esse caos, para fazer com que aqueles que têm um discurso extremistas acabam ganhando a simpatia do público. Viu como está desordenado? Viu como está caos? A gente precisa de mãos fortes para controlar. Viu o que a esquerda está fazendo no país? É essa a artimanha. Então, assim, isso tem que saber de onde veio o dinheiro. Se tem explosivo, tem dinheiro. Isso é óbvio. E se tem explosivo, tem organização. Porque um jovem não chega numa quitanda e fala, oi, não chega num mercado e fala, me vê 10 quilos desse explosivo aqui. Não é algo de facilidade de acesso no Brasil. Então, é provavelmente uma rede muito mais profunda. Às vezes a gente vê a própria mídia hegemônica focando em questões mais religiosas, mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi a bandeira. Essa bandeira nos Estados Unidos é um símbolo da extrema-direita ultra extremista branca nos Estados Unidos. É um símbolo de um grupo que está ligado, inclusive, ao trumpismo. É base do Trump nos Estados Unidos. Então, não é aleatório que esses jovens tenham isso. E a gente chama jovens e provavelmente não são tão jovens assim, né? A gente tem essa tendência de chamar jovens, mas provavelmente não são tão jovens. Então, é uma situação muito grave e a Polícia Federal vai ter que ficar muito de olho nisso, porque a gente tem uma tendência muito grande a ter situações de muita tensão durante o nosso processo eleitoral. Eu considero o processo eleitoral de 2026 mais sério e mais crucial do que o de 2022. A Polícia Civil do DF anunciou essa coletiva às 11 horas da noite. A gente vai estar de olho por aqui. Qualquer novidade... 11 horas da manhã. Eu falei da noite? Falou. É porque é tão sombrio que poderia ser. Desculpa, 11 horas da manhã. E daqui a pouco, e tendo notícias, eu trago aqui para vocês atualizações, tá bom? Vamos ao cenário internacional agora? Olha só, o Irã cancelou 3 ataques de retaliação à Ucrânia após pedido de desculpas de Kiev. Segundo o Teherã, autoridades ucranianas reconheceram que o ataque a um navio comercial iraniano no Mar Cáspio foi um acidente e garantiram que não buscavam ampliar o conflito. Reportagem do portal The Cradle cita que, no entanto, o governo iraniano sustenta que há indícios de que o ataque foi deliberado e cobra compensação pelos danos causados. A Rússia também reagiu, classificando a ação como um ataque ao Irã e defendendo medidas para neutralizar o que chamou de ameaça ucraniana. O Irã negocia neste momento com o Omã um acordo temporário para controlar uma nova rota de navegação pelo Estreito de Hormuz. O arranjo poderia durar até 3 meses e não faz parte de uma negociação direta com os Estados Unidos. Donald Trump afirmou que as conversas com o Irã estão em andamento e disse que essa é a última chance para um acordo. O governo iraniano, no entanto, nega que esteja negociando com Washington. Agora há pouco, o Catar acusou Israel de tentar sabotar o processo de paz na faixa de Gaza. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Majed Al-Ansari, afirmou que os ataques israelenses mais recentes mataram mais de 30 palestinos e buscam impedir a execução de um acordo. Então, esse é o cenário ali que a gente está acompanhando, relacionado a Irã, Estados Unidos, Israel, os protagonistas desse conflito. Vou começar com a Bia, para nos ajudar a entender, então, o que significa tudo isso e para onde a gente pode rumar a partir daí. A primeira coisa é a Ucrânia, né? A Ucrânia tentou juntar as guerras, ela continua tentando, inclusive hoje a Ucrânia com um drone atingiu um navio turco. Então, a Ucrânia tem tentado juntar as duas guerras. Durante o sepultamento, né, do senador nos Estados Unidos, ele teve uma reunião, o Zelensky, com o Netanyahu. Houve uma tentativa de trazer essa pauta para tentar criar uma situação, uma tensão, mas houve uma pressão também em cima da Ucrânia para retirar essa tensão com o Irã. A situação está bem grave, bem colapsada, porque assim, existem várias questões. Primeiro, essa questão dos Estados Unidos dizer que suspendeu o ataque, não é que ele suspendeu o ataque, ele não tem míssil de longo alcance. A gente tem informação de hoje
está na Reuters, que os Estados Unidos não tem praticamente mísseis mais de longo alcance. A indústria bélica americana está trabalhando em força total. A indústria bélica americana parou por causa do tarifaço, porque quando os Estados Unidos colocou o tarifaço contra a China segurou as terras raras, né, processadas, e aí isso parou a cadeia de produção dos Estados Unidos, principalmente da indústria bélica de alta tecnologia. Então, eles estão trabalhando muito para tentar repor essa quantidade de mísseis de longo alcance que são importantíssimos para a guerra. Então, eles não têm. Então, eles só conseguem fazer um grande ataque contra o Irã se for utilizando, né, as aeronaves. É o que eles não querem fazer nesse momento, porque eles também não querem gastar mais ainda. Então, essa desculpa do Trump é muito mais para criar um tempo para se refazer a estrutura bélica americana. Nesse meio tempo, o Irã afirma que não está tendo negociação nenhuma, né? Não há uma discussão profunda, há uma discussão com alguns intermediários, mas não há. O Irã ele tenta, de uma certa forma, abrir ali a questão comercial, porque ele precisa também fazer com que o petróleo escoe, ele precisa também manter algumas parcerias e não se fechar completamente para o Golfo. E por isso esse acordo com o Oman. O Oman tem muito interesse nesse acordo e o Oman ficou muito feliz com a possibilidade também de pagar algum tipo de pedágio ali. Ele achou muito interessante essa ideia de você ter um pedágio ali. O Oman acabou crescendo nessa história porque as pessoas esquecem que o Estreito de Hormuz também tem uma parte deles. Mas é uma situação conflagrada porque a gente não fala mais só de Oriente Médio. As guerras elas estão efetivamente se juntando e cada vez mais a gente vê outros players sendo colocados nessa guerra. Então, por exemplo, o Irã suspendeu o ataque à Ucrânia, mas não nega que pode fazer retaliação, não nega que pode, em algum momento, precisar utilizar o seu direito, né, de defesa de acordo com a Carta da ONU. Ao mesmo tempo, a Ucrânia foi para um tudo ou nada contra a Rússia. Lembrando que ontem a Ucrânia atacou uma praia, um resort, né, onde as pessoas estavam tomando sol no mar e elas morreram ali porque foi um drone em cima delas. Ela não está mais utilizando alvos militares, ela está atacando fábrica, ela está atacando praia. Já é uma atitude desesperada mesmo para tentar fazer com que a Rússia faça uma resposta violenta e ela consiga trazer a OTAN para a guerra. Mas, ao mesmo tempo, ela está com o navio da Turquia que estava levando suprimentos para a Rússia. Então, há uma desorganização da Ucrânia, o que não é bom nesse cenário, porque aí ela tenta juntar, ela quer fazer com que seja uma grande guerra ali para que os países possam ir contra a Rússia, porque na cabeça do Zelensky, se ele enfraquecer a Rússia, ele vai enfraquecer o Irã. E não é esse o cálculo. O Irã tem indústria bélica própria, o Irã tem um governo muito forte, o Irã está conseguindo fazer essas negociações na região. Então, são situações bem conflagradas. E aí, no meio do caminho, Gaza ficou esquecida nessas tensões todas. A gente teve, desde outubro, mais de 1.200 mortos civis em Gaza por ataques israelenses diários. Os ataques não acabaram. Ontem a gente teve um enorme sepultamento, finalmente, de mais de 100 vítimas que estavam presas nos escombros de um quarteirão inteiro que foi destruído por Israel durante o auge da guerra e só agora conseguiram resgatar esses corpos. Então, é uma situação drástica, não se consegue fazer a restauração de Gaza, e Israel continua atacando e Israel se recusa a sair de Gaza. Deixou muito claro que não vai sair de Gaza, que só sai quando o Hamas se desarmar completamente, mas o conceito de desarmamento de Israel é muito complexo, né? Porque a gente não entende exatamente. O Hamas diz, estou me desarmando. Ah, vocês não estão se desarmando. Então, Israel não vai sair de Gaza, Israel não vai sair do Líbano, Israel não quer o fim da guerra com o Irã. Então, se o Netanyahu precisar chamar ali o Zelensky para conversar e falar, apesar de Israel ter um bom relacionamento com a Rússia, vem com a gente, vamos forçar a barra para cima do Irã e vamos juntar tudo, porque eu não posso perder essa eleição, porque no final das contas é tudo uma grande briga de poder, e se fechar o canal da guerra com o Irã, o Netanyahu perde a eleição. Vem aqui, vamos conversar para ver se a gente consegue criar uma situação onde o Irã é tão perigoso para o mundo que está atacando a Ucrânia. É tão perigoso que precisa que outros players entrem nessa guerra e nos autorizem a atacar o Irã de novo, porque Israel está nessa também de querer atacar e os Estados Unidos está segurando. Então, assim, é um grande imbróglio. Se a gente botar isso no papel, a gente tem várias linhas de guerra se convergentes, várias situações convergentes. E até a própria situação de Ceuta, que as pessoas acham que não tem nada a ver com Israel, tem. É claro que não ao nível de algumas teorias da conspiração. Mas o fato é o seguinte, há uma briga entre Marrocos e Argélia. A Argélia é institucionalmente antisionista. Ela tem como base da sua formação governamental ser antisionista. E o Marrocos fechou vários acordos com Israel, inclusive acordos de espionagem sobre a Argélia.
disputando o Saara Ocidental. Então, é tudo a mesma coisa. São os mesmos players por trás, utilizando vários proxies, e às vezes a gente vê assim, ué, do nada, uma crise migratória em Ceuta? Não, é porque a Espanha, que questionou o genocídio em Gaza, voltou a ampliar suas relações com a Argélia, e agora a maior exportação de gás para a Espanha vem da Argélia, que é antisionista, que questiona as atrocidades de Israel em Gaza, e que tem ali na fronteira com Marrocos um grande inimigo, a ponto de Israel tentar constantemente, com o programa Pegasus, fazer espionagem sobre o governo argelino e derrubar o governo argelino. Ou seja, é tudo parte de um mesmo plano de poder. E se a gente olhar por trás, temos uma extrema-direita internacional. Esse liga-pontos que você fez foi excelente, muito bom. Aliás, bota de novo a imagem que a Bia citou do ataque ucraniano a uma praia na Rússia. Essa imagem está rodando bastante nas redes sociais e todo mundo surpreso por conta dessa audácia, de alguma forma. A Kiev, a Ucrânia, está atingindo praias russas nesse momento, nessa guerra Rússia-Ucrânia. Deixa eu trazer uma atualização sobre Gaza e a gente continua nesse debate geopolítico. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que as forças de defesa nunca vão se retirar completamente da faixa de Gaza. Segundo ele, o governo pretende criar no território uma unidade militar formada também por civis. Katz diz que essa estrutura será instalada no lugar dos assentamentos israelenses desmantelados em 2005. O plano israelense frustra o plano anunciado por Donald Trump de rendição e desarmamento do Hamas, que previa a desocupação da faixa de Gaza por Israel para começar a ser implementado. E daí eu quero fazer um parênteses aqui nesse debate geopolítico para trazer essa notícia que é muito chocante. Enquanto isso, a Justiça de Israel suspendeu um plano de usar crocodilos numa prisão de palestinos. Um tribunal de Jerusalém suspendeu temporariamente o plano do ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, que previa cercar uma prisão de palestinos com fossos com crocodilos. Essa decisão atendeu, veja só, uma ação movida por uma organização de defesa dos animais, que alegou riscos de maus tratos aos crocodilos e à segurança dos funcionários do presídio. Nem a petição, nem a decisão do juiz mencionaram o possível perigo para os prisioneiros palestinos. Segundo a reportagem, esse plano faz parte de uma política de endurecimento das condições de detenção de palestinos adotada pelo governo israelense. A liminar permanece em vigor até uma nova decisão da justiça. Então é dessa forma que Israel vem tratando palestinos no geral, seja na Cisjordânia, seja na faixa de Gaza, seja em prisões israelenses. E se eu não estou enganado aqui pelo que eu estou lendo, inclusive nesse trecho, é defendendo o direito dos crocodilos. Sim, não é uma petição de uma organização em defesa dos direitos dos animais. Não é em defesa da condição humana dos presidiários. E nesses termos que a justiça aceitou. Veja só. Onde é que nós estamos? Ao ponto em que as coisas chegaram. Laura. Gente, é tão surreal, né? Nós estamos falando de direitos dos crocodilos. Bombardeando praia e direito de crocodilo. A gente bombardeia praias, a gente esfacela crianças, vaporiza corpos humanos por causa dos ataques tão violentos de Israel, mas o que a gente está preocupado é com o direito dos crocodilos. E vamos entender por que eles estão preocupados com os direitos dos crocodilos. Porque para os crocodilos impedirem a saída de palestinos da prisão por esse fosso, eles têm que ser mantidos com fome. Então, porque senão eles não comerão os palestinos que se aventurarem pelo fosso. Então, a entidade de defesa dos direitos dos crocodilos está preocupada não com os corpos dos palestinos que serão devorados. Não, isso tudo bem. Mas é com o estado de fome permanente que os crocodilos... Eu também sou contra pegar e fazer isso com os crocodilos. Agora, gente, olha a inversão completa que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um mundo completamente invertido, onde os direitos eu fico sem palavras. Vira de cabeça para baixo. Porque é muito chocante, é muito chocante. E é isso, né, que a Biazita estava falando. Nós estamos vendo hoje, infelizmente, uma situação em que tudo está de tal forma imbricado e o mundo está de tal forma implicado
com o que está acontecendo em Gaza, com o que está acontecendo na Cisjordânia, com o que está acontecendo no Irã, com o que está... Que é isso, o mundo inteiro está sofrendo, seja por que motivo for. Nós vamos falar agora sobre os 25 estados americanos contra o tarifaço, porque é isso, né? Quer dizer, as pessoas estão sofrendo com inflação, estão sofrendo com essas cenas de violência brutais, esse enterro que houve em Israel não, na faixa de Gaza, esse enterro que houve de mais de 100 pessoas, corpos destroçados, vamos só entender. Uma das coisas que mais me impressionaram no Irã é que aqueles ataques, as pessoas resgataram os corpinhos, então tinha enterros de crianças, da qual só tinha sido encontrado um braço, uma mão. É isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um mundo em que essa violência está sendo de tal maneira naturalizada que hoje a gente já tem que acordar e ver uma notícia de que tem um grupo especializado em defesa dos crocodilos. É isso, quer dizer, é a barbárie. Nós estamos vivendo um momento bárbaro, um momento assim, que olha, vamos combinar, a gente já viu cenas de barbárie, de violência e tal, mas havia pelo menos algum pudor. Eu já falei sobre isso. Sim. Os campos de concentração foram construídos não por qualquer outro motivo, senão para pegar e criar uma barragem, uma barreira, para que as pessoas não vissem o que acontecia lá dentro. Os muros, as cercas, as concertinas e tal, era para que o mundo não visse aquilo. E hoje nós estamos vendo isso o tempo inteiro. São corpos dilacerados, são crianças, são mulheres, são essa coisa do ataque à praia, ao resort na Rússia. É uma vergonha. Como assim? E hoje tendo mísseis que são absolutamente precisos, não haveria por que um engano desse. Mas é isso, né? É um engano que se tornou aceito, o mundo que aceita esse tipo de escândalo. Sabe que essa questão aí dos crocodilos, mais um detalhe, né? Essa prisão de palestinos, ela é denunciada reiteradamente por tortura e estupro de palestinos. Então, nessa inversão de ordem de debate, de prioridades de discussão, a gente está discutindo o direito dos crocodilos de não serem mantidos com fome, em vez de estar discutindo a situação dos presos palestinos estuprados e torturados. Então, assim, é de um absurdo completo, é incrível. Edu, quer comentar? Não, acho que por enquanto vou passar para o próximo assunto antes que a gente se irrite mais com esse. Nossa, é realmente revoltante. Deixa eu trazer mais informações. 25 estados americanos governados por democratas entraram na justiça contra as novas tarifas globais impostas pelo presidente Donald Trump. A ação foi apresentada ao Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos em Nova York. Os estados alegam que o governo extrapolou os poderes do executivo e usou de forma ilegal a Lei de Comércio de 1974. As novas taxas, que variam entre 10% e 12,5%, atingem importações da maioria dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, é o caso aqui do Brasil. Bia? É uma coalizão, né, de 25 estados liderados por Nova York, né, mais uma vez, liderados por Nova York, e tem uma coisa muito interessante, né, que nessa discussão que eles estão fazendo é a banalização, inclusive, do conceito de trabalho escravo, que eles estão chamando a atenção também para isso, porque essa nova tarifa sai do pressuposto de que todos esses países, inclusive, né, a União Europeia, então, na sua base da pirâmide de trabalhadores escravos que produziriam para os Estados Unidos. E eles alegam que não há comprovação disso, de que essa alegação dos Estados Unidos é falsa e que a realidade é que essas tarifas vão impactar negativamente a economia americana e eles apresentam, inclusive, comprovações desse impacto negativo na inflação interna. Ou seja, uma das alegações muito importantes que eles estão apresentando, além da banalização e falar que é falso, né, não tem comprovação dessa questão do trabalho escravo, eles deixam claro que os relatórios americanos são falsos, é demonstrar o impacto para o americano. Que para o americano o alimento vai ficar mais caro, os serviços vão ficar mais caros, a inflação doméstica vai ficar mais cara por causa dessas falsas tarifas, né? O governo americano ele alega que a base, olha só, a base principal, né, o pilar principal da política externa americana é o tarifaço.
Foi essa a alegação que foi utilizada, e aí esses estados estão questionando na Suprema Corte. Os Estados Unidos, o Trump já teve uma derrota acachapante, né, dessa primeira leva de tarifaço, tanto que teve que devolver parte, está tendo processo de devolver parte do dinheiro para as empresas que pagaram a tarifa, e agora nessa segunda é muito mais fácil até desfazer o argumento. Por quê? Porque o argumento é baseado em algo que não tem uma comprovação. Se há trabalho escravo, por que não há um processo internacional? Né? Onde é que é esse trabalho escravo? Onde está ali as áreas, em que comércio, em que produto está esse trabalho escravo? A gente sabe, sim, que existe uma série de produtos que utilizam mão de obra escrava, mas isso não está escrito na denúncia dos Estados Unidos que deu base para isso. Então, é um argumento falho e esses estados estão questionando esse argumento. E, obviamente, se isso cair, os Estados Unidos vai trazer uma outra legislação, um outro argumento, porque se eles estão deixando claro que a tarifa é o pilar deles da política externa, significa que eles não vão abrir mão disso. Agora, a grande questão é, a economia americana está sentindo isso, tanto que agora, nessa última leva, eles tiraram, por exemplo, o café. Por quê? Porque a inflação do café nos Estados Unidos ficou uma coisa impraticável. Os Estados Unidos é o maior consumidor de café do mundo. Ele não vai deixar de comprar café. E aí o americano não conseguia sequer comprar café. A carne nos Estados Unidos, isso parece o Brasil dos anos 80 agora. Você só come carne vermelha nos Estados Unidos, carne de boi, se você tiver muito dinheiro. Não há mais acesso para a classe média baixa à carne, porque está muito caro. Então, os Estados Unidos começam a entrar numa situação de segurança alimentar que já tem, mas mais grave por causa da política de tarifas do Trump. Então, isso tudo está sendo apresentado pelos estados, né? O procurador de Nova York está fazendo a apresentação das teses e provavelmente a Suprema Corte deve derrubar, baseado na falta mesmo de comprovação do governo americano dessa questão do trabalho escravo e também de como isso está prejudicando a vida do americano. A vida do americano está muito ruim. Né? Os Estados Unidos, só 15% dos americanos estão com uma condição de vida boa. Todos os outros estão vendendo almoço para comprar o jantar. O americano está numa situação econômica gravíssima. E o Trump ele só tem 35% de aprovação, que eu já acho muito, mas existe, é praticamente 35%, 33%, um número cabalístico da extrema-direita. Em qualquer lugar do mundo, eles têm esse número fixo da população. É algo assustador. Eles conseguem manter, mas significa que ele não consegue ir para além. Se ele não consegue ir para além, ele não consegue fazer grandes movimentações nos Estados Unidos. Então, deve-se conseguir, sim, eles devem conseguir quebrar essa tarifa na Suprema Corte, mas o Trump já está ali preparado para colocar outra, porque ele consegue barganhar com os países, né? Ele ganha dinheiro, mas ele também barganha, porque o país oferece alguma coisa, o país deixa de fazer negócio, deixa de comprar energia com outro e compra com ele, oferece questões de infraestrutura. Os países estão tentando sair da dependência dos Estados Unidos, mas enquanto não saem, acabam fazendo o jogo do Trump para não falir também as suas estruturas industriais e de agro também, que dependem muitas vezes dos Estados Unidos ainda. Aliás, Donald Trump vai se apoiando em diferentes leis, né, para conseguir fazer esse tarifaço. Essa lei anterior, que foi barrada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, era a lei de 1977, Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. A Suprema Corte declarou ilegal as tarifas baseadas nessa lei e agora o que os Estados Unidos sofrem é um pedido de ressarcimento gigantesco, bilionário, por parte dessas empresas que pagaram a mais e querem essa grana de volta. E é isso que vai acontecer caso a Suprema Corte também declara ilegal essa nova lei que foi usada por Donald Trump. Daí, como a Bia disse, daí ele vai para outra lei, vai fazer o mesmo e a Suprema Corte vai barrando reiteradamente. Laura? Não, o que eu acho mais incrível é a hipocrisia. O nome é hipocrisia. Você sabia que a bomba atômica que foi jogada sobre Hiroshima, o urânio foi extraído do Congo durante o governo, durante a gestão do Congo belga, que era trabalho escravo, assim, em proporções Só trabalho escravo, infernais, em proporções infernais, né? Em proporções infernais. Foi tirado de lá e foi levado para pegar e construir a bomba atômica que foi jogada sobre Hiroshima. Isso tudo bem. Isso tudo bem. Então é isso, quer dizer, um país que se construiu na base da exploração
dos povos do mundo, porque é isso que os Estados Unidos fizeram, né? Logo após a virada do século, é isso, né? Os Estados Unidos apoiando tudo quanto é ditadura, Estados Unidos apoiando tudo quanto é regime de ultra-exploração da classe trabalhadora, e aí vem esse cara totalmente pegando ondas que ele nem sabe de onde vem, né? A gente vê, os argumentos vale qualquer coisa. Vale exploração, trabalho escravo, vale, olha, gente que pega e não respeita o meio ambiente, né? Quer dizer, o Trump, uma das linhas de tarifaço que ele usou foi, olha, é o seguinte, vocês não respeitam o meio ambiente, vocês não respeitam as florestas, sendo que o Trump é esse cara que pegou e se retirou do Acordo de Paris e falou, eu não acredito em efeito estufa, não acredito em nada disso. Quer dizer, os Estados Unidos viraram um país que é um discurso flutuando no ar, porque não há nenhuma correlação com a vida real, é isso, né? Então, eu acho que nós estamos vendo, simplesmente o mundo inteiro vem, eu acho muito importante a gente notar isso, né? Porque os Estados Unidos não tem mais soft power, porque antes eles enganavam o mundo. Antes eles pegavam, contavam lá uma história da carochinha qualquer, um soldado Ryan que pegava e ficava lá lutando contra... Acabou o soft power dos Estados Unidos, acabou. Soft power, para quem não sabe o que é aquela coisa, você tem o poderio das bombas, você tem os soldados, você tem tudo isso, mas para você convencer o mundo da justeza de uma guerra, você precisa contar uma história que as pessoas comprem, que as pessoas acreditem, que as pessoas, se emocionem. E Hollywood foi o grande realizador desse soft power que vendia o sonho americano, a ideia de que os Estados Unidos era um país justo, de que era um país democrático, que isso, que era um país democrático, quando os caras estavam ali proibindo o preto de entrar pela mesma porta que os brancos. E Hollywood pegava e falava, não, é o American Way of Life. Quem hoje ouve falar de American Way of Life, cada vez que eu ouço a expressão American Way of Life, eu penso naquelas cracolândias espalhadas pela Califórnia. Os Estados Unidos acabaram como, um exportador de sonho, de um jeito de estar no mundo. Então, o que acontece? Todo mundo está vendo que isso é só hipocrisia, é só maldade, é só crueldade, é só exploração do mundo. É isso, né? Perfeito. Edu? Aqui, com relação à violência, a reação dos estados com relação à violenta decisão de Donald Trump de se fazer prevalecer de um jeito ou de outro, né? Uma vez que o primeiro caminho que ele utilizou, você lembrou, a justiça disse que não pode, então ele inventa outro. Vale lembrar que a Califórnia tem uma economia equivalente ao tamanho do Brasil, por exemplo. Então nós não estamos falando de qualquer coisa, não estamos falando de qualquer briga. É uma briga no tribunal de entes federativos que têm garrafa vazia para vender. Nova York não chega perto, não tem a mesma dimensão econômica, mas é só para dar uma ideia do principal, do mais rico estado da federação lá nos Estados Unidos, da república lá nos Estados Unidos. Então, acho que aqui a gente tem, a gente sempre fala isso, né? A reação tem que vir de dentro. Nos Estados Unidos a reação tem que vir de dentro. Porque do lado de fora eles apontam as armas e aí fica difícil de reagir. Para dentro é muito mais complicado fazer isso, muito embora o Trump já tenha feito em medida, né, vou chamar assim, na rua. A gente já viu manifestações que terminaram, principalmente aquela época do George Floyd, etc. e tal. Mas é muito mais complicado de fazer isso. Então, é muito positivo que esteja havendo essa reação na justiça de entes que têm tamanho e poder para colocar em risco as medidas que o presidente dos Estados Unidos faz, justamente com relação a outros estados. É muito positivo para nós, inclusive, porque somos parte atingida com esse absurdo desse discurso sem prática, como a Laura está dizendo. A noção do tamanho da economia da Flórida? Puxa vida. É a sexta ou sétima maior economia do mundo, da Califórnia, dependendo da época do ano.
Para finalizar, deixa eu trazer essa última notícia. A União Europeia faz nesta terça-feira uma reunião de emergência para discutir a crise migratória em Ceuta, o enclave espanhol no norte da África. Ministros do interior vão avaliar o reforço da fronteira e a cooperação com Marrocos. A crise começou na quinta-feira, quando cerca de 60 mil pessoas tentaram entrar em Ceuta. Segundo o governo francês, 75 morreram, a maioria afogada. A Espanha devolveu a maior parte dos migrantes, mas até 5 mil ainda permanecem em Ceuta. A crise expôs divisões no bloco e fortaleceu o discurso anti-imigração. Bia, quero te ouvir. Inclusive, dessas pessoas que estão em Ceuta, 890 são crianças que entraram sozinhas e que vieram via mar. Né? Então, pela lei da deportação na Espanha, elas não vão ser deportadas. Primeiro que são crianças, segundo que elas vieram via mar, porque houve uma mudança na legislação. O que aconteceu em Ceuta tem duas situações muito interessantes que a gente tem que chamar a atenção. A extrema-direita internacional antimigratória botou as asinhas de fora. Né? Imediatamente, o Vox, na Espanha, falou que, na verdade, estavam construindo um exército para tomar a cidade de Ceuta. Isso foi um discurso da extrema-direita, do Vox. E depois a gente tem a Itália querendo que acabe a livre circulação, né? A Espanha, o direito de livre circulação. Só um adendo também. Essa questão da livre circulação, muita gente falando que é da União Europeia. Não é, né? Um outro tratado que tem vários países e que são países, inclusive, que não são da União Europeia, que é um tratado interessantíssimo, onde as pessoas podem transitar sem precisar da documentação. E a Itália, como ela é anti-imigração e outros países são anti-imigração, eles querem acabar com esse acordo. Então, eles utilizaram esse argumento de Ceuta para poder destruir essa livre circulação no ambiente europeu e impedir a imigração ali na região. Não deu tão certo essa reunião, ela acaba sendo enfraquecida, porque a Espanha conseguiu contornar a situação. Tem que se parabenizar muito o governo do Sánchez, que conseguiu controlar o caos sem medidas de violência excessiva. Né? A gente não viu cenas dantescas do exército espanhol tratando das pessoas. A gente sabe que a devolução ia acontecer, porque muita gente foi por uma questão de rede social, achavam, né, que estava aberto, estava liberado, que tinha emprego, quando chegaram lá não tinha nada, mas é uma situação grave que você vê uma Europa dividida, né? Uma Europa onde tem uma perspectiva muito forte de limitação dos espaços para vários grupos sociais. E isso lembra muito a Europa da década de 30 e 40. Essa coisa de você dizer que grupos sociais não devem entrar aqui. Né? Um discurso anti-imigração focado, por exemplo, nos muçulmanos, dizendo que eles são violentos, que eles são perigosos, que as crianças e as mulheres estão em risco. Olha o perigo desse discurso, a desumanização desse discurso. Então, coisas muito enraizadas ali da extrema-direita voltaram com essa crise e aí eles tentaram impor o fim, né, dessa livre circulação e tentar criar medidas mais austeras para a imigração, que a Espanha é um dos poucos países ali que tem uma política de imigração mais humanista. Inclusive, a decisão, né, da Suprema Corte Espanhola é uma decisão interessantíssima. Entrou pelo mar, não vai ser devolvido, vai ter direito a pedir o seu asilo aqui, se for devolvido, e depois de um longo processo onde você vai ter asilo aqui. O que é o que a Itália não faz, porque a Itália deixa para morrer no mar. Então, são visões antagônicas sobre o ser humano, visões antagônicas sobre a humanidade que estão ali batendo de frente. E essa reunião escancara isso. Uma Europa que pode ser uma Europa que aprendeu alguma coisa com o período nazista, ou uma Europa que está tentando trazer de novo as ideias nazistas, onde o inimigo agora, quem vai ser desumanizado, é o imigrante muçulmano. Porque hoje, quem está sendo desumanizado, quem está sendo perseguido, quem está sendo ameaçado de genocídio em diversas áreas do mundo é a população muçulmana. E a gente tem que deixar isso muito claro. Né? Hoje, eles são os grandes perseguidos. E não é à toa. É a segunda maior religião do mundo e é a religião que mais cresce no mundo. E boa parte dos países do sul global que estão em ascensão, independente das divergências deles, são países que têm nações muçulmanas. Então, é o ocidentalismo ali preocupado em perder seu espaço de poder. Então, por trás dessa crise em Ceuta, tem ali uma crise de preconceito, tem uma tentativa da Itália e de outros países barrarem a imigração e criarem leis anti-imigrações muito violentas, com direito, inclusive, a campos de concentração de imigrantes. É importante a gente destacar isso. Então, a Europa está num processo de colapso ético-civilizatório. A gente estava falando da banalização, né, de normalização, de a pessoa está numa praia e alguém joga uma bomba. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós estamos no auge do auge da banalidade do mal.
Aquele conceito lá apresentado durante o julgamento de Eichmann nunca esteve tão em prática na humanidade como agora. Porque o colapso civilizatório ético do Ocidente está fazendo com que o Ocidente traga de novo pensamentos que eram para ter sido encerrados quando Hitler morreu. Porque a situação em Ceuta era para se discutir Marrocos, discutir as pessoas, discutir como vai se trabalhar humanamente com aquilo, por que essas pessoas saíram do desespero, por que tem 1000 crianças que foram sozinhas para Ceuta. Quer dizer, cadê os pais dessas crianças? Que situação de vulnerabilidade é essa que elas estão? Não, está se discutindo fechar o máximo possível o espaço e fazer um discurso de criminalização de uma linha religiosa. Então, não conseguiram fortalecer, essa reunião ficou esvaziada exatamente pela forma como o Sanches conseguiu manter, mas ali a situação foi tão grave que o governo Sanches poderia ter caído. E por isso que a gente sabe que não foi só o Marrocos com raivinha da Espanha com a Argélia, tem muito mais por trás. Foi uma tentativa de deslegitimar e fazer com que o governo Sanches caia, lembrando que o governo Sanches é um governo de resistência, inclusive aos Estados Unidos, né? Ele que barra a questão da OTAN, é ele que barra a ideia dos Estados Unidos de aumentar a verba da OTAN, é ele que impediu a utilização de bases da Espanha para bombardear o Irã. Então, a gente está falando de um governo, um país pequeno, que está sendo uma resistência muito forte à extrema-direita internacional. E aí eles estão sendo atacados por todos os lados. Eles estão sendo atacados pela União Europeia, eles estão sendo atacados pelos seus parceiros ali do lado da Europa, eles estão sendo atacados por Israel, pelos Estados Unidos, e é muito difícil esse governo se manter, e precisa se manter. Eu vou aproveitar para fechar aqui a nossa conversa, já que você trouxe essa questão da banalidade do mal. Eu perdi o timing lá no passado, quando a gente falava sobre Gaza. Eu quero fechar então a nossa conversa agora com essa imagem. Essas são imagens recentes ali da faixa de Gaza. É isso que o mundo como um todo deixou acontecer com a faixa de Gaza, com essa faixa de território palestino nesses últimos anos. É isso, a gente está falando sobre absurdos, né, hoje aqui. Essa imagem é muito chocante. Essa é a faixa de Gaza hoje, é isso que sobrou depois de tantos bombardeios de Israel. Além de matar centenas, milhares de palestinos, inviabilizou a vida na faixa de Gaza. Se alguém quiser voltar, vai ter que voltar para isso aí. Para isso aí. Assim eu fecho a nossa conversa sobre o cenário internacional. Só para fechar também, só para deixar, claro, que eu dei informação e joguei meio que não era, aqui a economia da Califórnia é a 4ª maior do mundo. 4 trilhões de dólares. A do Brasil é mais ou menos 2,5 trilhões, equivalente à do estado de Nova York. Só para a gente imaginar peso, né? O tamanho de grandeza. Bia, sempre bom conversar com você. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo grande, boa semana para você. Até terça-feira. Beijo, gente. Boa semana. Vamos lá, eleições 2026 aqui na TVT. O Republicanos anunciou agora há pouco que vai adotar uma posição de independência na eleição presidencial. A decisão foi tomada após consultas às executivas estaduais e confirma que o partido não dará apoio formal a nenhum candidato ao Planalto neste momento. A definição representa um novo obstáculo para a campanha do senador Flávio Bolsonaro, do PL, que buscava uma aliança nacional com a sigla para ampliar o tempo de televisão e fortalecer a chapa presidencial. A sigla afirmou que a posição de independência não significa ausência de posicionamento político, mas uma estratégia para manter a unidade interna. Nos últimos dias, o PP, o União Brasil e o Podemos também sinalizaram que devem adotar a neutralidade na disputa presidencial. A expectativa agora é sobre as próximas definições partidárias e a composição da chapa do PL, que ainda busca um nome para ocupar a vaga de vice-presidente. Vamos falar sobre a eleição? Vou chamar para essa conversa Altamiro Borges, jornalista, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Miro sempre com a gente aqui às terças. Bom dia, tudo bem, Miro? Opa, vamos lá, áudio. Chegou. Tudo bem, Thalita? Tudo certinho, mocinha? Tudo bem, Laura, Edu? Tranquilinhos? Tranquilo. Quero te ouvir sobre esse isolamento completo e total de Flávio Bolsonaro, que fica sem tempo de TV, né? Algo muito caro nesse momento eleitoral.
O Flávio Bolsonaro, também chamado carinhosamente de Flávio Rachadinha, né, está passando por momentos de dificuldade. O prazo legal é hoje, dia 5, não, amanhã, dia 5, quarta-feira, prazo legal das convenções, aí depois tem um prazo até 15 de agosto, se eu não me engano, que é o prazo do registro, né, aí que fecha de fato as chapas, né, completas, né, presidente, governador, vice, senadores, deputados federais, estaduais, distritais, né? Então tem esse prazo. Então ele tá na linha do tiro, tá aí, ó. Amanhã acaba a convenção. E acaba a convenção eleitoral com essa situação. Ele está isolado, nenhum partido está apoiando Flávio Rachadinha, né? Até quem estava com ele em abril, maio, onde ele ainda estava bem situado nas pesquisas, né? Abandonou, os ratos abandonam o navio, né? Assim que falam, né? Abandonou, né? Então ele perdeu o apoio da Federação PP União Brasil, que é a maior federação do Congresso Nacional, mais de 100 deputados, perdeu o apoio, né? Declarou neutralidade. Agora vem essa resolução dos republicanos na convenção que está sendo feita no Espírito Santo, né? Resolução do republicanos de também não dar apoio, ficar neutro. A alegação do Marcos Pereira, o bispo, né, que é o presidente do Republicanos, é que, consultados os diretórios estaduais, 17 diretórios estaduais, ou 18, se pronunciaram pela neutralidade. Teve também a rejeição, a princípio, do Podemos, então ele está indo isolado está indo o PL sozinho para as eleições. Isso tem impacto em tempo de TV, né? O Lula, com uma coligação de 7 partidos, vai ter 5 minutos e meio por aí de TV todo dia. O mais importante do que o programa mesmo são aquelas inserções, aqueles 30 segundos, a propaganda, né? O anúnciozinho, né? E o Flávio Bolsonaro, o PL, com 100 deputados, vai ficar com 4,5, mais ou menos, né? Então, isso significa menos tempo de TV para o Flávio Bolsonaro. Significa menos grana de fundo partidário para a campanha, né? Porque é só o PL, né? Apesar do PL ser o que abocanha a maior fatia, quase 1 bilhão, né? de fundo partidário eleitoral, né? Então, significa menos grana também, menos partidos. Significa menos palanques estaduais, né? Tá se falando aí que o PL está com dificuldade em 8 estados. Até agora não conseguiu montar palanque, que tem tudo a ver com esse arranjo nacional também, né? Significa menos capilaridade. Então, é um baque, é um baque. Flávio Rachadinha está passando por um período difícil, né? Isolado. Esse isolamento se reflete, Thalita, na questão da vice, né? É uma novela, né? Então, o desejo inicial do Flávio Bolsonaro, que ele manifestou publicamente, o vice dos sonhos dele, era aquele famoso Ciro Nogueira, presidente do PP. Mas aí o Ciro Nogueira foi abalado pelas revelações da sua relação amorosa com o Vorcaro, com o mafioso do Banco Master, né? Passeios, jatinhos, iates e tudo mais. Aí, como a relação amorosa foi divulgada, a situação do Ciro Nogueira ficou difícil e o Flávio Bolsonaro simplesmente soltou a mão do Flávio Nogueira, do Ciro Nogueira, disse: você que se vire, né? Prova aí que você é inocente. Isso talvez ajude a entender por que a Federação PP União Brasil agora fez a mesma coisa. Ó, soltamos a mão. Você não é um oportunista que abandona os seus no meio do caminho? Soltamos a sua mão. Então, o vice Ciro Nogueira dançou. Aí começou o papo de que teria um outro vice, que seria um vice que agradaria muito o agronegócio, que é a Tereza, ex-ministra da Agricultura do Bolsonaro, que é a mulher do agro, não é isso? Que seria a vice ideal, porque juntaria agro com um voto feminino, onde o Flávio Bolsonaro está fraco, né? E que vai ser definidor das eleições esse ano, voto feminino, né? Como disse a Janja na convenção do PT, né? Aí era a Tereza Cristina. A Tereza Cristina, na reta final, até falou assim: não, eu topo. Foi para enganar a trouxa. Ela já sabia que o PP ia rejeitar. Ela só fez para se manter nas manchetes, né? Foi para enganar a trouxa
E aí o PP disse, não, já anunciamos que o PP não vai com Flávio Bolsonaro. Então dançou Tereza Cristina. Aí pintou um outro nome, tinha um outro nome em discussão, que era a tal da ex-presidente da Caixa Econômica Federal, a Daniela, que é braço direito do Paulo Guedes, é uma ultra neoliberal, é uma mileizinha de saia, né? É uma ultra neoliberal, né? E prega destruir tudo, o Estado, né? É um horror, né? Aí essa mileizinha diz que vale a pena sempre registrar, só por curiosidade, que era advogada do Digimais, do banco do Edir Macedo, né? Esse banco que está metido em tantas tretas quanto o Master, né? Esse banco da IURD, né? Da Universal. Aí era a Daniela, porque também era mulher, de um partido importante republicano. Só que o republicano já não tinha topado a Daniela. Dizendo o seguinte, a Daniela acabou de se filiar no Republicanos, não tem nada a ver com o partido, né? O próprio Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, no seu sincericídio, disse ela não tem voto, né? Então já estava rifada. E agora vem a decisão do Republicanos de neutralidade. Aí dançou também. Tinha a presidente do Podemos, dançou também. Está ficando para o Flávio a Zanata, de Santa Catarina. Eita coisa! Ou se não, a vereadora de Fortaleza, que foi um dos pontos que gerou o atrito com a Michele Bolsonaro, né? Que foi exatamente a discussão do Ceará, do apoio ao Ciro, tal, candidato ao Senado lá, tal. Então, ele está realmente em situação difícil, o prazo é amanhã, vamos ver como ele se vira. Ele disse que vai até o último minuto para definir essas coisas. Está numa situação complicada, está engraçadinho. Você acha que só Flávio Bolsonaro, que tem capítulos de novela, tem outro parlamentar político aí que também tá com novelão aí no ar, né? Ó, Cleitinho Azevedo, pois é. Entre idas e vindas, Cleitinho voltou atrás agora mais uma vez, pediu para ser... Voltou atrás. Ele pediu para ser candidato ao governo de Minas Gerais pelo Republicanos. O anúncio foi feito durante a convenção nacional do partido em Brasília hoje, isso depois de ele ter gravado um vídeo ontem chorando, desistindo da candidatura por questões pessoais. Dá uma olhada. O Euclides Peterson. E eu tenho que falar uma coisa para vocês aqui, com toda humildade, que é o Espírito Santo está me pedindo para me falar isso. Eu venho passando um momento de luto há 15 dias, né? E ontem, na hora que eu fui decidir essa situação, de domingo para segunda, eu tive um momento de vulnerabilidade, de espiritualidade, não estava bem, e fiz esse vídeo com o Marcos Pereira. A minha mãe, o meu irmão saiu da onde que eles estavam, chegou lá em casa hoje cedo, falou para mim o seguinte, como o povo vem falando comigo nas mensagens que eu venho recebendo: não desista, a gente vai fazer campanha para você, a gente vai ficar com você. Então, pelo meu pai, pelo meu irmão, pela minha mãe, pelo professor, pela polícia militar, por todos os trabalhadores do Brasil, de Minas Gerais, por todos os caminhoneiros, por toda a enfermagem que existe, por todo o povo mineiro, eu quero ser candidato a governador e eu peço aqui humildemente a presidente que me dê essa vaga. Me dê essa vaga. Eu não vou decepcionar o partido, eu não vou decepcionar o senhor, presidente. Eu vou aumentar essa bancada mineira dentro do partido, eu vou fazer de tudo para poder valorizar mais ainda cada deputado estadual, federal, vereador, prefeito, mas principalmente o povo mineiro. Eu venho aqui humildemente olhando os seus olhos, olhando para cada um aqui, eu te mandei mensagem, mandei para o Celso aqui, o Celso vem me ajudando, o próprio Tarcísio. Eu peço aqui humildemente do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Agora eu vou passar uma pergunta para todo mundo que está vendo aqui. Quem que nunca foi e voltou? Quem que nunca teve equívoco? Quem que nunca errou? Que levante a mão, por favor. Que levante a mão. Então eu peço aqui humildemente que o presidente possa me dar essa vaga, que eu não vou decepcionar o povo mineiro. Eu vou coragem e eu vou pedir o Espírito Santo para poder me levar. Eu tenho certeza, com força do Espírito Santo, eu vou conseguir fazer campanha. Com meu pai e meu irmão lá em cima, lá, eles vão me ajudar. E o povo vai me carregar lá em Minas Gerais, porque 40% do povo me quer e eu não vou decepcionar esse povo. É isso, assim, olha, de sábado para domingo eu disse que eu queria, daí de domingo para segunda eu não quis mais, daí de segunda para terça o Espírito Santo falou comigo e daí eu quero sim, e pegou todo mundo de surpresa. Ele falou que o irmão foi visitá-lo hoje. É. O irmão é falecido, convém lembrar disso.
E faleceu recentemente, ele cita, né? Eu tô em Exato. luto há 15 dias, porque o irmão faleceu recentemente. E daí, por conta disso, esse vai e volta. Mas o partido já emitiu nota, inclusive, dizendo que ele não será candidato. Mais uma vez, acho que deve ser a terceira, quarta nota. E sobre o vice do Bolsonaro, hoje de manhã, estava antes da convenção começar, dizendo que o Republicanos tentou dar um chapéu no Bolsonaro bonito, porque pode cair naquilo que o Miro estava dizendo da vereadora lá de Fortaleza. Disseram que indicaram a Damares para ser a vice. Hoje, até agora de manhã, eles disseram que não, tá? Aí também é demais. Então vai acabar tendo que engolir lá na frente os desejos de Michele, ou com Michele, ou com Damares, ou com a vereadora que lá atrás eles queriam tirar. É um partido bem que está com uma coisa interna bem pacificada, pelo que a gente percebe. Bem pacificada, né, Laura? Miro, eu queria te perguntar, Miro, diante desse caos e barbárie que você está contando e historiando aqui, porque de fato esse teu relato aí é uma tragédia, cara. Eu fico pensando no doutor Ulisses, aquele homem, aquele grande articulador, ele no céu dos políticos ali, vendo essa bagunça, essa balbúrdia. Mesmo a CM, mesmo o Maluf. Pô, cara, que eram grandes articuladores, né, do seu campo político. É uma bagunça, tá uma zona. Você vê alguma possibilidade do Flávio retirar a candidatura? Porque o negócio ficou feio. A Lúcia, é isso? Thalita, deixa eu dar um pitaquinho antes de pegar a questão que a Laura levanta, que é muito interessante. Só uma observação sobre esse negócio do Cleitinho. Tá muito estranha essa história do Cleitinho. Tudo bem que ele está sofrendo uma instabilidade emocional grande, o irmão morreu, um irmão jovem, leucemia, né? Tudo bem que é uma instabilidade emocional, mas é isso, cada hora é uma coisa e mesmo já na turbulência emocional. Hora ele diz que é que nem você brincou aí, um dia fala isso, outro dia fala aquilo. Tá muito estranho. Ontem no choro, o que me chamou a atenção no choro é que o choro foi feito com o presidente do Republicanos, o pastor, não é isso? Presidente nacional do Republicanos, o Marcos, mas foi feito também com o presidente do Republicano em Minas. O presidente do Republicano em Minas acabou de ser denunciado por um baita esquema de corrupção na fraude do INSS. Acabou de ser denunciado. São milhões que esse cara está metido. E ele estava na entrevista, o cara acabou de ser denunciado. Então está muito estranho o que está rolando de fato nesses bastidores de Minas Gerais, né? Então vamos ver, a vida vai dizer o que realmente rolou para essa coisa que está grotesca, tá patética. Chora num dia, no outro dia vai para dizer que os trabalhadores do Brasil querem que eu seja candidato. Os bombeiros, os PMs, está todo mundo querendo que eu seja candidato, né? Até do Interplanetário está pedindo para ser candidato. Então está muito estranho. Está muito estranho. Agora, o que me chama mais atenção nesse episódio do Cleitinho é também essa barra funda que está metida a candidatura do Flávio Bolsonaro, porque isso é um baque para a candidatura do Flávio Bolsonaro. Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. São 16 milhões de eleitores, né? São Paulo primeiro, Minas segundo, Rio de Janeiro 13 milhões terceiro, depois vem Bahia, depois vem Paraná, né? São os 5 maiores colégios do Brasil. Minas é o segundo maior. Diz o mito que para onde quem ganha em Minas ganha no Brasil. Isso é meio mito, né? Mas tem essa história, né? Quem ganha em Minas ganha no Brasil. A saída do Cleitinho, que estava muito bem pontuado nas pesquisas, nas últimas pesquisas, é um baque, bagunça o palanque do Flávio Bolsonaro em Minas Gerais. Ou seja, Flávio Bolsonaro está com um problema no palanque no Rio de Janeiro. Hoje o tal do Canela, que era o candidato dele ao Senado, né? Inclusive com a mãe do Flávio Bolsonaro como suplente, né? O Canela deu uma canelada dizendo que tô fora, acabou, não vou ser candidato a nada, né? O União Brasil já disse que não vai apoiar, né, o Flávio Bolsonaro. Então, situação no Rio, segundo colégio eleitoral, complicada. Terceiro colégio eleitoral, complicado. Situação em Minas, com a desistência do Cleitinho, eles vão ter que arrumar um candidato. Estão correndo atrás agora para arrumar um candidato. Complicada também. Ou seja, olha os problemas aí nos palanques.
Aí a pergunta da Laura, né? Que é uma pergunta que vale milhão a resposta. Eu não sei, Laura. A impressão que eu tenho, que ele não retira a candidatura. Você citou o Ulisses. Primeiro, o que é isso? Nós estamos começando a eleição. Ulisses dizia, né? A política é igual nuvem, né? Daqui até a eleição, né? 60 dias são uma eternidade. Pode ocorrer um monte de coisa. Sabe-se lá o que vai ocorrer nesses 60 dias. Veja todo o esforço aí para voltar com o nome Lulinha para a mídia, né? É impressionante, velho. Parece que as manchetes estão sendo combinadas. Então, muita coisa pode ocorrer daqui até lá. A política é uma nuvem, né? Como dizia o velho Ulisses. Agora, do Flávio retirar, a impressão que eu tenho, Laura, é que não retira. Não retira a candidatura, vai até o fim. Né? Porque ele continua sendo mais pontuado como candidato da extrema-direita, continua. Os outros, que inclusive a mídia incentivou, os outros não decolam, não saem de um dígito. Né? Caiado, o agrotroglodita lá de Goiás, não sai de um dígito. Esse empresário picareta de Minas, esse Zema, não sai de um dígito. Esse fascistinha mirim, que a mídia está fazendo um bafafá com ele, do Missão, do MBL, não sai de um dígito. Né? Então, ninguém consegue. E se o Flávio retirar, aí sim o bolsonarismo, na minha merreca de opinião, abdica da liderança da extrema-direita no Brasil. Abdica da liderança. Então, eu acho que eles vão até o final com a candidatura do Flávio, mesmo tropeçando, e é isso, volto a dizer, são 60 dias, política é uma nuvem, muita coisa ainda pode ocorrer. Eu acho que nós temos que evitar salto alto, né? Qualquer tipo de salto alto nesse período, né? Apesar dessas dificuldades, essa barra funda que a candidatura do Flávio Rachadinha está vivendo. Sim. Mas a impressão que eu tenho, Laura, resumindo, é que não retira. Vamos ver, a conferir. Deixa eu trazer mais duas notícias para a gente encerrar esse capítulo sobre eleições. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, defendeu as urnas eletrônicas e afirmou que o sistema de votação é um patrimônio da democracia brasileira. A declaração foi feita durante o lançamento da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Reportagem do ICL Notícias mostra que Cássio foi cobrado pelos colegas a tomar posição. Ao longo desta semana serão promovidas demonstrações públicas da urna eletrônica, atividades educativas, visitas guiadas e ações voltadas ao esclarecimento da população sobre o funcionamento do sistema eletrônico de votação. O objetivo é ampliar o conhecimento da sociedade acerca das diversas etapas do processo eleitoral e reafirmar, por meio da transparência, da informação qualificada e da participação cidadã, a robustez, a auditabilidade e a permanente evolução tecnológica de um sistema que constitui patrimônio da democracia brasileira. Convido, desde já, toda a sociedade a participar dessa iniciativa. As portas da Justiça Eleitoral permanecem abertas para quem deseja conhecer, acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral. A fala acontece em meio à retomada dos ataques às urnas eletrônicas por aliados do senador Flávio Bolsonaro. No mês passado, o candidato do PL voltou a questionar, sem apresentar provas, a confiabilidade do sistema de votação. As alegações foram rebatidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizou agora há pouco a abertura de uma nova investigação contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Essa é a terceira apuração autorizada contra ele no STF. A investigação será conduzida pela Polícia Federal e faz parte de uma frente de apurações que envolvem suspeitas ainda em análise pelas autoridades. A decisão de Flávio Dino determina o avanço das investigações, mas não representa condenação ou comprovação de crime. Fábio Luiz Lula da Silva, empresário e filho mais velho do presidente Lula, já foi alvo de outras investigações ao longo dos últimos anos. Agora, a nova apuração passa a tramitar no STF sob relatoria do ministro Flávio Dino. Lembrando que na semana passada outros 2 inquéritos foram encaminhados para investigação por ordem de André Mendonça. Então esse é o terceiro inquérito agora autorizado contra Lulinha, o filho do presidente Lula. Nesse contexto, é claro, de eleição, momento eleitoral e de política. Miro, para finalizar, quero te ouvir.
Então, Thalita, sobre as duas questões, aquilo que a Laura levantava sobre a desistência do Flávio em função dessas dificuldades de momento. E eu brinquei com a história do Ulisses da nuvem. Nós estamos numa situação que é muito delicada. O Tribunal Superior Eleitoral é presidido por um indicado por Bolsonaro, que é o Nunes Marques. Um indicado. Impressionante que ele até agora não fez nada contra o Flávio Bolsonaro, apesar de todas as denúncias, apesar do uso de IA, que é resolução do TSE que não pode utilizar. Mas, apesar disso, não fez nada contra o Flávio Bolsonaro. É esse cara que preside o Tribunal Superior Eleitoral. E tem como par dele o terrivelmente evangélico André Mendonça, que também está no Tribunal Superior Eleitoral. Olha a situação. Aí você pega no Supremo, por coisas da vida, o André Mendonça foi sorteado para presidir duas investigações que são explosivas, que é o do Banco Master e é a da fraude do INSS. Ele foi sorteado. E esse cara está fazendo coisa que também é para suspeitar. É muito estranho o comportamento, né, do Mendonça, porque aí o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, se reúne com a turma terrivelmente lavajatista da mídia, se reúne com a turma terrivelmente direitista da Polícia Federal e tem ações muito suspeitas. Isso eu acho que vai causar muita adrenalina no processo eleitoral. Nunes Marques e André Mendonça, né? Eu não acredito na tal das químicas que rolam. Não rola química nenhuma. São dois indicados do Bolsonaro que vão aprontar um bocado, na minha opinião. No caso do TSE, foi por pressão. Se não fosse pressão dos outros ministros, o Nunes Marques estava quieto com relação às declarações do Flávio Bolsonaro. Estava quieto. E o Flávio Bolsonaro repetiu exatamente o pai. Há 4 anos atrás. Fez exatamente igualzinho o pai, numa reunião com embaixadores, utilizou um documento falso da CIA para falar que uma empresa venezuelana fabrica urnas no Brasil. Ontem, na Band, ele, que é um mentiroso quanto mais, foi obrigado a dizer, não, eu me equivoquei. Não, ele não se equivocou, ele mentiu. Ele mentiu novamente. Cadê o Nunes Marques? Cadê o Nunes Marques nesse episódio? Cadê o Nunes Marques no episódio de inteligência artificial com Jair Bolsonaro no Avatar, na convenção do PL? Nada. Então, ele só saiu agora por pressão. Se não fosse pressão, né, ele não teria adotado falar da lisura, patrimônio histórico, não teria adotado esse comportamento. Com relação ao Flávio Dino, é isso, foi no sorteio também. Então, o Flávio Dino cai para essa terceira denúncia contra o Fábio Luiz. Né? É isso, isso já virou novela, né? O Nassif fez um belo infográfico no GGN, Thalita, mostrando que é o seguinte, desde 2006, que o Fábio Luiz entra no debate eleitoral em função de que eles não querem atingir o Lulinha, eles querem atingir o Lula. Desde 2006. Começou com a Veja, com aquela escrota revista, né, que o próprio Tivita, no leito do hospital, falou para o Lula que se arrependia da capa da Veja. Começou com a Veja, em 2006, mentindo sobre o Fábio Luiz. E toda eleição ele volta, toda eleição. Né? Então, é o jogo sujo que nós vamos ter para as eleições desse ano. Né? Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver como que agora o Flávio Dino, como relator desse terceiro, são 3 pedidos, né? Como vai se comportar. Né? Já que da parte do André Mendonça e do Nunes Marques, a gente, na minha opinião, não deve se esperar grande coisa, não. Perfeito. Muitas coisas a aguardar, né? Realmente, esse encaminhamento de Flávio Dino, agora a vice de Flávio, que como você colocou, tá para vencer esse prazo para que ele apresente a chapa completa, muita coisa para acompanhar nesse cenário eleitoral aqui. Miro, muito obrigada, sempre bom tê-lo por aqui, um beijo, até semana que vem. Beijão, Thalita, Laura, Edu, até para vocês, bom trabalho aí, tchau, tchau. Até.
Olha só, uma reportagem da plataforma Suma Uma mostra como o avanço da extrema-direita está mudando o equilíbrio político da América Latina. As vitórias de Abelardo de la Espriella na Colômbia e de Keiko Fujimori no Peru, além da crise política na Bolívia, reforçam governos mais alinhados a Donald Trump. Segundo a publicação, esse novo cenário pode afetar a cooperação com o Brasil, fortalecer projetos autoritários e ampliar a pressão sobre a Amazônia, com mais mineração, petróleo e expansão da fronteira agropecuária. Para a gente entender o que explica esse avanço, o peso dos Estados Unidos, os impactos para o Brasil, para a democracia e para a Amazônia, a gente conversa agora com a Carolina Silva Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Carolina, seja bem-vinda, um prazer ter você por aqui. É isso, eu acho que quando a gente tem tratado muito sobre esse avanço da extrema-direita aqui na América Latina, mas esse ponto de preocupação relacionado à floresta, à Amazônia, é bem importante e a gente não está discutindo muito sobre isso. Eu queria te ouvir sobre o que representa, então, esse avanço quando a gente olha para a floresta amazônica. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que nos acompanham. Sem dúvida, eu acho que esse é um recorte fundamental neste ano eleitoral que o Brasil vai passar, neste ano em que outros vizinhos nossos estão passando por essas mudanças políticas importantes, em que há uma grande divisão eleitoral na América Latina toda, na América do Sul de forma mais expressiva, eleições muito disputadas, né, no Peru, nem se fale, foi voto a voto, aquela apreensão toda, semanas, né, até a gente ter, de fato, a confirmação do resultado. Há uma diferença regional nos votos, seja no Peru, seja na Colômbia, que também é um país amazônico importante, vizinho nosso, nessas regiões que são mais duramente afetadas por uma dinâmica, né, que é uma dinâmica que ela vai se sobrepondo a outras dinâmicas, que é a dinâmica da floresta, né, dos povos originários, dos povos indígenas, mas que vai estar ali num enfrentamento importante com várias atividades ilícitas que acontecem também na região amazônica, de narcotráfico, de garimpo, dos grileiros, né, tudo muito interrelacionado, e é um crime que ele é transnacional, porque ele não respeita as fronteiras nacionais. Ele consegue escapar desses controles, ou muitas vezes também se aproveita, né, dessa dificuldade de controle das fronteiras e vai se espraiando pelo território amazônico, e que são comunidades diretamente afetadas por essas mudanças políticas. No caso do Peru, ficou muito expressiva essa diferença entre os grandes centros urbanos de votação, que apoiaram a Keiko Fujimori, assim como a população do exterior, em relação às comunidades amazônicas, às comunidades andinas, que foram fortemente contra a candidatura dela, né, e que foram derrotadas por muito pouco. No caso da Colômbia também, né, que tem um agravante, né, porque a Colômbia é um país que atravessa décadas de um conflito muito violento, que também está presente na região amazônica. Embora tenha sido derrotado o Pacto Histórico, foi a maior votação do Pacto Histórico na Colômbia, maior quantidade de votos que a esquerda consegue na Colômbia. Então, sociedades muito divididas e que, com a ascensão desses líderes cada vez mais extremados, radicalizados, contando com o apoio de Donald Trump, se colocam numa posição de maior vulnerabilidade, porque vão estar muito mais suscetíveis a que essas lideranças agora, tomando posse, consigam empreender políticas mais violentas e mais repressivas nesses territórios. Então, esse é o quadro geral, né, que a gente tem dos países amazônicos, e nós seremos o próximo, né, o próximo país a passar também por essa disputa eleitoral. A gente estava vendo agora há pouco, né, todas essas questões internas, mas que estão fortemente relacionadas com os fatores externos, né. A eleição brasileira está muito internacionalizada, mas isso também já se viu nas últimas eleições da América do Sul. Então, há uma forte conexão entre essas dinâmicas globais e as dinâmicas regionais aqui na região. Carolina, estou com Laura e Edu, vou passar para eles, para questionamentos, apontamentos, para a gente aprofundar esse debate. Laura? Boa tarde, professora, mas eu queria perguntar o seguinte, quer dizer, a gente tem a questão da expansão da fronteira agrícola, que claro, é uma coisa que pressiona muito a floresta, mas a gente tem visto um crescendo impressionante no contrabando de ouro, né? Os caras, esse último ano, a apreensão de ouro disparou 830%. Isso é o que é apreendido. Imagine o que deve passar por baixo das fiscalizações e tal.
Então eu queria te perguntar, como que essa questão da mineração também pode estar pressionando a floresta amazônica, e a gente sabe, né, que o garimpo clandestino de ouro pressiona a floresta, os povos originários, pressiona todo um modo de vida na Amazônia e destrói, né, destrói rios, destrói o ecossistema, destrói o meio ambiente. Então parece que nós temos também aí uma ameaça grave, né, à Amazônia no próximo período, né? Sem dúvidas, Laura, eu diria que esse é um dos grandes desafios que a gente vai enfrentar aqui no Brasil, mas trazendo também o caso da Colômbia, em que isso tem se mostrado cada vez mais intensificado nos últimos anos, o extrativismo do ouro, né, e de outros minerais, mas sobretudo do ouro, que é muito danoso ao meio ambiente e às comunidades, ao modo de vida dessas comunidades indígenas e comunidades locais da região amazônica. Eu estive na Colômbia em 2024, quando eles organizaram a COP da biodiversidade. E naquela ocasião, na cidade de Cali, né, naquela ocasião, participando ali das discussões, me chamou muito a atenção o fato de que esse crescimento da mineração do ouro se dá também pela enorme vantagem econômica que isso traz, e até fazendo uma comparação com o narcotráfico, que é uma grande atividade econômica da Colômbia, ela é muito mais lucrativa que o narcotráfico. E tem uma forte interligação entre os grupos narcotraficantes e os grupos que participam desse extrativismo extremamente predatório na Colômbia, assim como acontece aqui no Brasil e em outros países, né? Então, esse já é um movimento que está sendo cada vez mais compreendido, né, tanto pelas autoridades quanto pela sociedade, mas que é uma dificuldade muito grande, exatamente por ser uma atividade ilícita, e uma atividade ilícita que movimenta um volume de dinheiro muito grande. Então, eu me recordo que lá na Colômbia, eles diziam, olha, a gente consegue rastrear e mapear uma atividade aqui, quando a gente consegue destruir essa atividade, já se espalhou 10 vezes mais aquilo que a gente destruiu. É uma velocidade, uma quantidade de dinheiro que as autoridades não estão preparadas para lidar. Essa é a verdade, né? É um poder paralelo que tem uma capacidade destrutiva que é extremamente assustadora. E mais assustadora ainda, sabendo que agora esses países estão governados por lideranças que também têm forte ligação com esses grupos, né? Então, acho que é um cenário que é extremamente importante a gente refletir nesse momento no Brasil, porque pode rescindir diretamente, não só sobre a nossa eleição, mas sobre as consequências das eleições, e a gente pensa muito na eleição presidencial, mas nas eleições locais também, né, dos governos de estado, dos legisladores, porque esse dinheiro da mineração, esse dinheiro ilegal dessas atividades, ele está financiando boa parte dessas campanhas Brasil afora, assim como financiou as campanhas desses outros países, né? Então, eu diria que é um perigo que talvez é menos discutido nos grandes centros urbanos, que parece que está um pouco distante da nossa realidade, mas vai ter uma forte implicação, né? Porque tem essa destruição extremamente intensa no meio ambiente e que vai repercutir nessas mudanças climáticas que a gente já sentiu nas últimas semanas, né? Esses eventos aí cada vez mais catastróficos que têm se aproximado aí do nosso dia a dia. Então, está tudo muito conectado, então acho muito importante a gente trazer à tona essa questão. Professora, sobre a Colômbia, aproveitando a experiência pessoal, inclusive sua, recente, agora, dia 7, daqui 3 dias, que toma posse o Abelardo de la Espriella, ele vai tomar posse em Cali, não vai tomar posse em Bogotá, ele vai dirigir o país, em boa medida, de Barranquilha, que ele criou lá, fez com drywall, um palácio presidencial dentro de uma instalação militar, e a posse não vai ter a presença das oposições, as oposições vão fazer, o perdão da redundância, oposição para valer dentro e fora do parlamento já desde o primeiro dia. Quais são as expectativas que você tem com relação à Colômbia especificamente diante desse quadro, levando, claro, em consideração o seu aspecto de estudo mais preciso aí mais próximo, que é a nossa, inclusive, fronteira física com eles. Nós somos a Amazônia como eles são. Exatamente. A Colômbia, como eu disse, né, é um país que já vive há décadas um conflito que em alguns momentos parece que diminui a intensidade, mas quem está ali nos territórios sabe que esse conflito continua muito intenso, inclusive Cali, né, a região do Valle del Cauca, que é onde Cali
está localizado, é uma região extremamente violenta, extremamente perigosa para quem está nos territórios, né? Eles passam aí por um processo de violência arraigada no dia a dia das pessoas, que muitas vezes não é noticiado, isso não chega para nós aqui no Brasil, e realmente é uma situação muito complicada, né? A gente tem a atuação de várias organizações de direitos humanos, a Cruz Vermelha Internacional, que tem reportado essas situações de violência. E o Deleuze Prié, ele é essa expressão mais extremada de uma parcela importante da política colombiana, que é o próprio uribismo, né? Que é aquela direita tradicional que hoje se expressa de uma forma muito mais intensificada, né, aproveitando essa conjuntura global da extrema-direita, e essa conjuntura global que tem, sem dúvida, um enorme apoio de Donald Trump, né? A Colômbia é também um país altamente militarizado, uma presença importante de militares norte-americanos desde os anos 90, e com Deleuze Prié, essa é uma outra perspectiva que deve retomar força novamente. Então, Petro também não foi capaz de colocar em prática o plano da paz total, né, que tinha objetivos ousados de finalmente deixar para trás esse passado de violência e de conflitos no país. O Deleuze Prié vem, na verdade, muito nessa esteira, né, de reviver boa parte dessa conflitividade da sociedade colombiana. Então, eu diria que a principal perspectiva que a gente consegue enxergar com todos esses sinais que estão sendo dados desde antes da posse por parte do presidente eleito da Colômbia, é uma perspectiva de instabilidade, de retorno da instabilidade política, de destruição dos avanços que foram feitos no governo do Petro, né, uma redução drástica da desigualdade social, um crescimento econômico importante. Isso vai estar em risco, e principalmente a gente vai ter novamente um país com uma fronteira expressiva com o Brasil, com uma presença de militares norte-americanos, né, em ano eleitoral, né? Então, de novo, eu chamo a atenção para isso, porque, de fato, esses movimentos estão muito conectados. A extrema-direita, ela consegue fazer esse movimento global de cooperação entre si. A gente percebe, tanto nos temas eleitorais das campanhas, né, do Peru e da Colômbia, como eles são muito semelhantes ao que acontece aqui no Brasil, essa narrativa, né, de relacionar a esquerda ao narcoterrorismo, né, aos movimentos de narcotraficantes. Isso se repetiu no Peru, se repetiu na Colômbia, isso deve aparecer aqui também, e tudo isso muito alinhado ao próprio movimento dos Estados Unidos, cada vez mais hostil e mais violento contra a América Latina, nesse suposto combate ao narcoterrorismo, que a gente sabe que, no fundo, na verdade, é só uma justificativa para manter um alto grau de intervencionismo aqui na região. Professora Carolina, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade, um abraço para você. Muito obrigada, até mais. Até. Seguindo, olha só, a partir de hoje você acompanha aqui no Primeira Edição e na programação da TVT a série especial É do Brasil. A gente mostra e traz para debate como políticas públicas, políticas de Estado, ações voltadas ao bem-estar da sociedade podem transformar a vida das pessoas e contribuir para a construção de um país mais justo. Começamos hoje falando sobre o Pix. Pois é, há 4 anos, uma mudança na forma como os brasileiros movimentam o dinheiro passou a fazer parte da rotina de milhões de pessoas. O Pix revolucionou as transações financeiras, facilitou o acesso ao dinheiro e reduziu barreiras para brasileiros que antes pagavam taxas ou enfrentavam dificuldades para movimentar recursos. Dá uma olhada. Desde 2020, é assim. Qual forma de pagamento? Vai ser no Pix, por favor. Fazer pagamentos pelo celular já é uma tarefa comum na vida dos brasileiros. O Pix nasceu para tornar as transferências mais rápidas, baratas e acessíveis, substituindo ferramentas como TED e DOC, transferências bancárias que geram custo ao consumidor. Com a popularização do sistema brasileiro, clientes e comerciantes já não conseguem imaginar um cenário sem ele. Não pode ficar mais sem um Pix. De verdade, hoje o Pix está em primeiro lugar. O banco cobra uma taxa também para estar mandando dinheiro para outro banco, para outra pessoa. E no Pix, se você deitado, sentado no sofá em casa assistindo um jogo, você faz o Pix tranquilo. O banco físico praticamente não existe, tem que andar muitos quilômetros para fazer o depósito. E a segurança, né? Eu não vou andar com dinheiro. Em poucos anos, o Pix conquistou mais de 170 milhões de usuários, movimentou trilhões na economia brasileira e superou o dinheiro em espécie, depósitos bancários, e foi justamente isso que chamou a atenção
do governo americano. Em junho desse ano, os Estados Unidos divulgaram um relatório afirmando que o Pix cria práticas consideradas injustas para empresas norte-americanas de pagamentos. De acordo com o documento, o Pix prejudica gigantes como Visa e Mastercard porque oferece um serviço gratuito. O governo de Donald Trump usa esse argumento para justificar as tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Uma outra questão é como isso também ameaça o sistema financeiro internacional, né? Porque ameaça no sentido do próprio Trump, né? No sentido de que é um exemplo a ser seguido pelos outros países. O governo brasileiro reagiu e declarou que o Pix é um patrimônio nacional. O Pix ele é uma porta de entrada, foi uma porta de entrada para grande parte da população brasileira, e aí a gente está falando da população brasileira mais pobre, né, a população brasileira que foi, durante bastante tempo, distanciada do sistema financeiro. Então, foi uma porta, né, que se abriu para essa população, e estando dentro do sistema financeiro, outras portas são importantes, e, sobretudo, portas que possam dar crédito para essa população, e crédito barato para essa população. Na prática, a disputa vai muito além de tecnologia. Mostra como uma inovação brasileira passou a desafiar interesses econômicos globais. É isso, vamos falar um pouquinho mais sobre o Pix. Aliás, Pix que está disponível já em 8 países. Essa é notícia recente, viu? Além do Brasil, agora as pessoas podem usar Pix, quer ver onde? Tá aqui, olha, na América do Sul, Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai. Na América do Norte, Estados Unidos. Na Europa, Portugal, Espanha e França. O Pix valendo em 8 países, vira a alternativa mais barata que cartão para turistas também. Deixa eu chamar para essa conversa Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, sempre com a gente aqui às terças. Olá, Silvio. Bom dia, boa tarde já quase, né? Silvio, é isso, é um sistema que está sendo atacado brutalmente por parte dos Estados Unidos, que está querendo tarifar o Brasil e usa como justificativa, inclusive, o Pix também, que existe aqui, mas que trouxe um avanço gigantesco para a sociedade, né? Quero te ouvir sobre. Mais que um avanço, Thalita. O Pix, ele é uma inovação que priva os cartões de crédito, Amex, Visa, Mastercard, que são os principais norte-americanos, né, de ganhar aquela taxa de 5%, 6% sobre todas as transações. E é isso que os Estados Unidos está reclamando, né? As nossas empresas estão sendo prejudicadas porque se inventou uma nova tecnologia que prescinde do cartão, né? Os bancos não estão reclamando, porque há uma bancarização muito grande, porque para fazer o Pix ele tem que ter uma conta, né? Então, de uma certa maneira, beneficiou o sistema bancário. Então, não houve, assim, uma resistência desse sistema bancário. As transações estão sendo feitas aqui, mas o mais importante, além da parte que diz respeito ao nosso mercado nacional, ao pagamento de PIX para tudo que for necessidades, ele também é uma moeda, né, que poderia ser uma moeda internacional, né? É isso que eu acho que é a principal preocupação do governo Trump, né? Porque já existe, como você referiu, em 8 países isso, né? Mas já está começando a se fazer entre os países que adotaram esse sistema o Pix para fazer negócios, né? E se o Pix se dissemina pelo mundo inteiro, os cartões vão ficar para trás. Uma tecnologia superada que já não atende mais as demandas da sociedade, né? Então, você veja, quer dizer, o Pix é uma inovação, os Estados Unidos estão contra o Pix porque os cartões de crédito estão perdendo dinheiro e está fazendo pressão política sobre o Brasil, né, para poder reverter o Pix. Nós estamos defendendo o Pix, ele é um patrimônio, é uma construção tecnológica brasileira, é bom ressaltar isso, né? Quer dizer, mas ele veio para ficar, eu acho que não tem volta e, de fato, ameaça o dólar como moeda internacional de trocas, né?
Laura, Edu, é isso. A gente tem falado bastante sobre os benefícios do Pix. O Edu, inclusive, costuma chamar a atenção de que ele não compete com essas outras formas de cartão de crédito, porque ele é gratuito, ele não lucra nada quando você passa a usar o Pix e deixa de usar esses cartões todos. Mas é, mais uma vez, a justificativa usada pelos Estados Unidos para taxar o Brasil nesse momento. Laura? Não, o lance é isso mesmo que o Edu sempre fala, né? Quer dizer, o lance é que a gente usava o cartão de crédito. O cartão de crédito é o quê? É de crédito. É para quando você precisa de crédito. Mas se eu estou pagando à vista, por que eu tenho que usar o cartão de crédito? Essa que é a questão. E o Pix é um método de pagamento à vista. Então, dessa maneira, ele colocou em evidência a maldade do cartão de crédito. A maldade do cartão de crédito é o seguinte: se você quer pagar à vista, paga com o Pix, que não vai pagar a taxa, nem o vendedor não vai ter que pagar essa taxa. Então vai poder até fazer um desconto para você. Mas se o lance que você quer é o crédito, aí eles vão te enfiar a faca no pescoço, no coração e te cobrar as maiores e mais extorsivas taxas de crédito que existem à disposição no mercado. Ou seja, o cartão de crédito é uma facada no peito do trabalhador. O que o Pix fez foi mostrar que a impropriedade, o erro que é você usar um cartão de crédito para comprar à vista, e expôs essa maldade que é eles explorarem quem toma esse crédito de uma é pior do que a agiota. A gente tem um monte de formas e de instituições financeiras que emprestam dinheiro a taxas muito menores do que as do cartão de crédito. Então o cartão de crédito ficou pelado na praia, né? Quer dizer, todo mundo vendo que ele é simplesmente uma forma de roubar o dinheiro do trabalhador brasileiro, do trabalhador e do vendedor, que é também um trabalhador do vendedor, que pega e tem, em vez de... Agora, o sucesso do Pix, para mim, só mostra uma imensa oportunidade que nós temos. Eu queria até perguntar para o Silvio o que ele acha disso. Porque é isso, né? Quer dizer, aquilo estava à vista de todo mundo. Foi fazer praticamente um programa, né? Um software. Foi fazer um software que permitiu que as pessoas trocassem dinheiro à vista usando o Pix. A minha pergunta é: por que nós continuamos permitindo que o Brasil exporte bilhões de reais para as plataformas como Uber, iFood, essas coisas todas, que pegam o dinheiro, que é o que eu pago para pegar e contratar um serviço do Uber, que os donos de restaurante, que os taxistas e tal, para exportar esse capital enorme? Por que a gente não cria uma ferramenta nossa também, do governo, uma ferramenta do Banco Central, ou uma ferramenta do que for, que permitisse fazer essas transações sem que a gente pagasse? E os taxistas sabem disso, a gente chega a pagar os taxistas chegam a pagar 50% do preço de uma corrida para a plataforma, que na verdade é um aplicativo, é um software. Então, será que não estaria no sucesso do Pix a projeção de uma coisa que a gente poderia fazer melhorando esse serviço aí e cobrando taxas muito mais justas, ou até nem cobrando taxa nenhuma? Nem cobrando taxa nenhuma, né? Porque, de fato, o Pix está mobilizando o Brasil inteiro e está todo mundo olhando para isso. Mas acontece, Laura, que o pobre só compra as coisas se endividar, porque ele não tem dinheiro para pagar à vista. Aí é que está o grande dilema, né? Porque se ele quer comprar alguma coisa como um eletrodoméstico, uma roupa, uma coisa assim, ele não tem dinheiro para pagar à vista, né? Então ele vai ter que cair num crédito, né? Às vezes o crédito é mais barato, é mais caro, mas de toda maneira, no Brasil os créditos são caríssimos, porque quem toma conta, vamos dizer assim, da nossa economia, quem controla é o sistema financeiro, né? Você podia dizer assim, o cartão de crédito está sendo uma espoliação? Tá, mas a taxa de juros Selic também está sendo uma espoliação, né?
O que eu quero levantar também é que os interesses que envolvem esses cartões são interesses internacionais, mas nós somos ainda um país que luta pela sua soberania. Quer dizer, nós temos relações de dependência com os Estados Unidos em várias áreas, né? E isso porque há uma anuência também, né, daqueles que são a nossa elite brasileira, econômica, que está imbricada com o capital americano, com o capital internacional. Eu acho que a gente não tem mais essa discussão sobre o nacionalismo desse ponto de vista, porque o capital internacional está muito presente aqui, né? E o Pix atrapalha o capital internacional, porque uma parte dele, né, ele deixa de receber a remuneração. Da mesma forma como as plataformas digitais. Quer dizer, se você regular e taxar as plataformas digitais, você está mexendo com interesses que fazem com que o governo americano se mobilize para pressionar o governo que está resistindo a esse tipo de espoliação, né? Eu estou chamando de espoliação, poderia chamar de exploração também, né? Então, nós não podemos isolar a questão técnica, o PIX, né? O Pix é uma grande descoberta, é uma grande invenção. Que bom que foi no Brasil, né? Mas ele está num contexto onde os cartões de crédito mobilizam o governo norte-americano, as plataformas digitais mobilizam o governo norte-americano, e nós temos, inclusive, questões como, por exemplo, a gente exporta petróleo cru para os Estados Unidos e compra dele esse petróleo refinado. E nós desmontamos as nossas refinarias aqui para que isso acontecesse. Então, é toda uma trama de interesses econômicos que vai além do PIX e explica por que a resistência do PIX, né, ao PIX. Você acha que da resistência ao PIX também é, por parte do governo dos Estados Unidos, o controle da moeda? Porque se a gente tiver o PIX disseminado, eu vou, como a gente já está fazendo em 8 países, né, eu vou comprar direto do português, eu vou, né, quando eu estiver em Portugal ou quando o português estiver aqui, ele vai comprar direto no dinheiro dele sem passar pelo dólar. Quanto é que é receio dessa perda de controle que você acha que tem aí nesse combate? Porque como a gente estava vendo e dizendo aqui, os principais argumentos apresentados, que é uma concorrência desleal ou que é uma arma... que, enfim, é concorrência desleal a principal delas, não é verdade, porque simplesmente não é concorrência. Perdão, e que dá prejuízo para as empresas também não dá, né? E nos negócios não tem lealdade, né? Concorrência desleal, eu não sei o que é isso, porque se o concorrente puder passar a perna em você, ele passa, né? Quer dizer, então... eu não sei o que dizer sobre isso, porque de fato, quer dizer, tem aí uma disseminação do Pix, ele é importante, mas não é só o Pix, que nós estamos discutindo, na verdade, o multilateralismo ou o domínio do império, né? E no multilateralismo, nós estamos fazendo, por exemplo, transações com a China em yuan agora, né? O que é uma novidade, nós estamos rompendo com o controle, o monopólio do dólar, né? Numa trajetória de conflito com os interesses norte-americanos, é preciso esperar mais truculências da parte do governo norte-americano com o Brasil hoje em dia, né? E é isso, quer dizer, é uma disputa de hegemonia onde a moeda é um dos pilares. Então, se os Estados Unidos perder o controle sobre o comércio internacional, porque não vai se fazer mais só em dólar, né, ele realmente está perdendo posição e está encarando um multilateralismo que está se impondo a partir de articulações entre países que passam a usar, por exemplo, o PIX, né? Só para fechar, de um ponto de vista político, eu quero dizer que o Pix não tem pai, ele tem mãe, porque a solução apareceu num primeiro momento durante o governo de Dilma Rousseff, em 2014. Foi a primeira vez que o Pix aparece como uma solução para transações bancárias num relatório de troca entre o Banco Central e o governo Dilma Rousseff em 2014. Depois ele começa a ser estudado
no governo de Michel Temer, porque Dilma Rousseff sofre o golpe que sofreu. Então, eu vou começar a chamar Dilma Rousseff de mãe do Pix, porque é isso, no governo dela que isso aparece pela primeira vez, tá certo? Silvio, muito obrigado, um prazer te receber sempre, um beijo para você, bom trabalho por aí, até. Um beijo, uma saudação, Laura, Edu, uma saudação para quem nos assiste. Tchau. Até. Silvio Catiabava, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, sempre com a gente aqui às terças. Laura, Edu, beijo para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Recebi mensagem aqui da Laura Pimenta, me indicando um xarope para minha tosse. Laura Pimenta, muito obrigada, um beijo para você. Tô com uma tosse chata, uma tosse seca. Não sei o que fazer, vou tentar o remédio da Laura, viu? Quem está comigo aqui até o final é Emira Elias, sempre por aqui. A gente está com enquete também. A edição destaca os 4 anos de impacto do Pix na inclusão financeira do país. O Pix é revolução positiva, útil, mas exige atenção, indiferente. 87%, uma revolução positiva. Karina Santos, André, Wanderson Salles, o Carlos Prati, Adriana Cueva, desde o comecinho, porque o Edu citou a Adriana Cueva logo no início aqui do programa, né? Pessoal, muito obrigada pela companhia. Eu volto amanhã às 10h30. Hoje, mais tarde, às 4 horas, tem segunda edição com do Ernesto, mais notícia, informação, análise. Te convido a acompanhar e volto aqui amanhã às 10h30. Te espero por aqui também, tá certo? Não esquece de curtir a nossa transmissão antes de sair do youtube.com/RedeTVT. Um beijo para vocês. Até. Tchau, tchau.